Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao programa Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu estou aqui com a minha grande amiga Carol, que vai explicar pra gente um pouquinho do que é o Conversa de Peixe Grande e apresentar o nosso peixe grande deste mês. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiago. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão e é chovendo molhado dizer como é um prazer para nós gravar com os nossos queridos peixes grandes. A gente fica tão feliz quando eles aceitam o nosso convite. E se você ainda não sabe o que é um peixe grande, são pessoas, servos, servas de Cristo, que nós convidamos para vir bater um papo com a gente aqui no Ictus Podcast. E a gente conversa um pouco sobre literatura, sobre aqueles livros marcantes na vida da pessoa, e saímos com uma lista maravilhosa. Saímos aí com uma conversa super edificante e a gente sabe que também edifica vocês. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, super ativa aí nas redes sociais, pastor mineiro, e vai ser gostoso ficar ouvindo o sotaque dele aí enquanto a gente conversa. É o Igor Miguel. Eu vou deixar que daqui a pouco ele se apresente formalmente e diga aí todo o currículo dele, que não é pequeno, é muito bom. E eu queria já, em nome aqui do Ictus, agradecer por ter aceitado o nosso convite. E a gente sabe que hoje o nosso bate-papo, que não vai ser muito longo não, umas 3 horinhas aí só de conversa, a gente vai tirar aqui uma lista de livros incríveis e vamos ser edificados. Tudo bem, Igor? Pastor Igor, né? Tudo bem, Carol, muito obrigado. Pode chamar de Igor mesmo. E aí, beleza, meu irmão? É um prazer enorme participar com vocês desse papo. É uma satisfação, com certeza. E, bom, eu não sei se eu sou um peixe grande, não, mas pode ter certeza que eu fui pescado por Jesus em algum momento da minha vida e ele me raptou mesmo. Isso aí eu tenho que admitir. Agora, quanto ao tamanho e a proporção dessa pescaria, eu não sei exatamente, não, mas tá valendo. Uma outra coisa, uma pequena correção. Eu não sou necessariamente mineiro. Eu sou um mineroca. Eu sou uma mistura de mineiro, porque na verdade eu nasci em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e eu mudei para Belo Horizonte há 20 anos. Hoje, na verdade, eu tô há 21 anos. Eu tenho mais tempo de Minas do que do Rio agora. Eu virei, exatamente nesse ano eu virei agora o pêndulo mais para Minas do que para o Rio, né? Então eu tenho 20 anos de Rio e 21 de Belo Horizonte. Mas como é que você explica esse sotaque aí? Cadê os R's puxados? Primeiro, Primeiro é a paixão por Minas Gerais, né? E segundo foi a adaptação transcultural mesmo. Fui absorvido pela cultura mineira. Minha esposa, meus filhos, convivo muito com o povo aqui. As pessoas, elas não acreditam, porque às vezes meu sotaque é mais puxado do que do mineiro nativo, assim, eu puxo mais. Mas eu não sei como isso aconteceu. E não é fake, né? Não é fake. Eu era um surfista, nasci na praia, eu tinha todas as gírias de surfista que vocês podem imaginar e tudo. E aí eu vim pras montanhas e é coisas que Jesus faz que a gente não entende, né? Mas faz. Que legal. Foi pro lugar que não tem Você praia, tá dizendo né? que não tem cristão lá no Rio, é isso? Não. Olha isso. Não, mas é que me escapuliu. Então, pessoal, antes da gente entrar aí na nossa conversa com o querido Igor Miguel, a gente tem aqui que falar sobre a nossa famosa brincadeira, né? Dicionário. E novamente eu vou pedir aí pro Tan explicar a brincadeira pra vocês, e aí a gente já vai falar aí quais são as palavras escolhidas. O dicionário é uma brincadeira muito fácil, ela ajuda a gente até a se descontrair, mas já ficou, né, muito claro de que a descontração aqui nesse episódio vai ser muito natural. Mas enfim, o dicionário é uma brincadeira entre os participantes, nós 3 aqui. Cada um de nós vai desafiar outro a usar uma palavra difícil ou pouco usual. No meu caso, vocês vão ver que o Igor sacaneou. Mas, ok. Vamos tentar. Quem sabe eu não perco pela primeira vez esse negócio, né? Mas enfim, a gente tem que usar essa palavra no contexto da conversa de alguma forma. E a gente não vai dar... Aliás, a graça da brincadeira é essa, né? A gente não vai dar o significado aqui para você ouvinte. Então, se você quiser ou se interessar por isso, faça vai na Barça, vai na Abril Cultural lá, que você vai encontrar
essas palavras. Lembrando que cada palavra que a gente mencionar aqui, ela vale ela vale como código de cupom de desconto para você ter 10% na primeira mensalidade de qualquer um dos planos do Clube Ictus. Se você não conhece, nós somos um clube literário, nós enviamos clubes literários para a casa dos nossos assinantes. O Igor tá aqui também para indicar os livros que marcaram a vida dele e um deles a gente vai colocar no kit do mês seguinte a esse episódio. Então você tem esse mês todo para se associar ao clube e receber essa indicação do Igor. E além desse plano Peixe Grande, que é esse da indicação, a gente tem vários outros planos. Temos planos infantis, temos planos mais teológicos, temos um plano de vida cristã mais prático, temos um plano de mistério, aventura e romance, que é uma novidade nossa aí, onde você recebe livros que, assim, de literatura ficcional, esse tipo de coisa. Então tem de tudo um pouco aqui, você pode encontrar com certeza um plano que vai dentro da sua vontade de ler aí, a gente só espera que você goste bastante de ler. Bom, já expliquei bastante, acho que tá na hora de eu passar, aliás... Eu vou desafiar a Carol com a palavra somenos. Tá bom, Thiago. Facinho, hein, Carol? Eu acho que é bem pior. Então, acho que é bem pior quando a palavra é muito fácil aí, porque você relaxa e não consegue usar. Mas tá bom. Vamos de somenos. Eu vou desafiar o nosso convidado com a palavra compungido. Tá. Compungido. É isso, né? É, compungido. Isso. Ok, desafio aceito. Vou passar o desafio para o Thiago, naturalmente. Uma expressão que não é brasileira, português, mas ela é uma expressão técnica, eventualmente usada por aí em alguns lugares. É a expressão latina, nomina sacra. Nomina sacra. Tá, são duas palavras aqui, eu não sei se eu devia permitir isso, né? São duas palavras. Mas na verdade, é uma expressão composta, né? Sei lá. Beleza, então, pensando lá no código de cupom de desconto, eu vou colocar a palavra toda junta, tá? Nómina sacra, apesar de serem duas palavras. Eu queria abrir o programa com uma pergunta que eu nem sei pra onde vai, mas eu queria que você contasse, Igor. Eita! Da onde surgiu a ideia do seu login de usuário lá no Instagram? Você fala Igor Pensar? É o Igor Pensar, exatamente. Legal. Pensar. Boa pergunta. Então, quando eu estava na faculdade de pedagogia, muito tempo isso aí, exatamente, não vou nem falar o ano, eu tinha uma professora que ela dava aula de, olha que interessante, ela dava aula de tecnologia aplicada à educação. Ela era apaixonada por essa abordagem, foi inclusive por meio dela que eu conheci o universo de software livre, Linux, que é um hobby que eu tenho, assim, né? E eu uso o Linux desde essa época, então assim, nunca mais eu saí desse sistema operacional. E tem uma filosofia por trás, uma coisa muito legal. E ela, na época, incentivava muito a gente, e estava bem naquela época que os blogs começaram, a blogosfera, aquela coisa toda, os blogs. E aí ela incentivava muita gente a ter um blog para produzir reflexões e compartilhar ideias e tal. Eu achei que negócio muito legal, eu gostava de escrever. E na época, eu fiz um blogzinho, assim, bem michuruquinho, assim, sobre textos de educação, filosofia e tal. E o blog chamava Blog Pensar. Era o nome do blog. Só que esse blog depois virou... começou a entrar teologia no meio, que inevitavelmente entrou teologia, porque minha primeira graduação é na teologia. Aí eu falava de educação, teologia, filosofia, era um monte de coisa. Esse blog cresceu muito, assim, na época. Tem até hoje ele perdido aí na blogosfera, aí tem muitos textos escritos lá, eu escrevia muito nesse blog. Tem muita coisa mal escrita também, mas tem muita coisa legal também. E aí chamava Blog Pensar. Aí eu fui pro Twitter, Igor Pensar. Aí eu fui pro Instagram, Igor Pensar. No YouTube, Igor Pensar. Facebook, Igor Pensar. Então, assim, acabou que esse nome de usuário ficou aí consagrado, né? Então, nasceu muito tem essa origem. Muita gente não sabe disso, mas foi bom vocês perguntarem. Muita gente não sabe dessa história. Mas explica então aí quem é você, Igor Miguel. Você já falou que fez pedagogia, a gente sabe que você tem aí uma pós-graduação aí, no mínimo, muito fácil, né? Exótica, vamos dizer assim. Isso, não, mas é sensacional, eu invejo demais. Eu que invejo a matemática. Tem um livro bom, se eu falar de um cara chamado Francis Su. Esse cara escreveu um livro, cara, lançou esse ano, eu tô lendo ele, tô apaixonado com a matemática por causa desse livro, cara. O livro se chama... esse autor, não. Ele é um professor de Yale, ele foi presidente da Associação Americana de Matemática. Chama Francis Su. Ele é um asiático americanizado. Escreveu um livro chamado Mathematics for the Human Flourishing. Matemática para o Florescimento Humano. Cara, pensa no livro
Cara, eu nunca pensei um livro de matemática, sobre matemática que me levasse ao encantamento como esse livro. É impressionante. Que legal. Não, eu vou atrás desse livro aí, me interessa. Eu tenho bastante literatura. Tá vendo? Nessa área A gente inveja o jardim dos outros, a grama do vizinho sempre é mais verde. Cara, o legal dessas conversas que a gente tem com o pessoal do Peixe Grande aqui é que a gente conhece uns mundos muito diferentes e a gente consegue entrar nesses mundos. É uma delícia isso. Mas vamos lá, conta um pouco sobre você. E se quiser voltar até na época de sua conversão, não sei se você cresceu em lar cristão ou não, como é que aconteceu aí? Então, assim, na verdade, a minha mãe, meu pai não era cristão. Assim, meu pai era filho de imigrantes libaneses, né, descendente, eu também sou descendente. Meus avós chegaram no Rio de Janeiro na década de 20, fugindo lá de conflitos lá no Oriente Médio e tudo. Então, meu pai, ele tinha uma bagagem cultural muito interessante, assim. Ele era artista plástico, foi da Academia Brasileira de Belas Artes, cresceu no velho Rio de Janeiro, então tinha aquele contato com os museus, com as casas de ópera, de música clássica. Então ele tinha uma bagagem cultural bem interessante. Meu pai tinha uns hobbies muito interessantes, ele gostava de radioamadorismo, eu também, até hoje eu tenho esse hobby por causa do meu pai. Aí tinha umas coisas bem interessantes, ficava ouvindo rádio de ondas curtas. Na época não tinha internet, então ele era muito conectado com o mundo pelo que tinha na época, né? Meu pai era 20 anos mais velho que minha mãe, então eu cresci com um pai que podia ser meu avô. Então ele tinha umas coisas muito interessantes, assim, sabe? Memórias muito interessantes. Ele lembra das tropas da FEB marchando na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Então ele tem umas memórias bem interessantes, assim. E eu cresci com esse ambiente, assim, do meu pai culturalmente muito, muito culto, né? E trazia muita coisa cultural legal. Mas minha mãe, bem diferente, minha mãe era uma nordestina, saiu de Pernambuco, foi para o Rio de Janeiro na década de 70, então era um outro contexto, né, de riqueza cultural, eram os cordéis nordestinos, as poesias e tal. E eu cresci nesse lar bem brasileiro, assim, né, mas minha mãe... Mistura bonita. E minha avó, a mãe dela era muito pentecostal, cresceu assim, Brasil para Cristo, pentecostal Brasil para Cristo e tal. E meu pai olhava para minha mãe, zoava, ele era muito cético com tudo isso, né. E aí a gente cresceu nesse ambiente. Minha mãe me levava pra igreja, eu ia e tudo. Mas, cara, realmente, assim, a minha experiência com a fé era muito rica, assim. Eu tinha encontros bem profundos, assim, com Deus, naquele contexto da praia, né? Eu cresci na praia, Cabo Frio, aquela coisa toda. Então tinha muita beleza, né? Meu pai pintava, então era uma combinação bem curiosa. Minha mãe, nessas insistências de ir pra igreja e tudo, eu comecei realmente a ter essas percepções do sagrado, assim, na vida diária, assim, sabe? Eu tinha muita curiosidade de saber realmente a origem do mundo, dessas coisas. Tá? E mesmo criança eu tinha muita curiosidade sobre isso, assim, sobre a coisa do sagrado, tudo era muito misterioso pra mim, de fato. Com o passar do tempo, eu cheguei na adolescência, né, e gostava muito de surfar, gostava muito de esportes aquáticos, assim, mergulhar, essas coisas. E engraçado que eu não gostava muito de ler, eu tinha uma dificuldade com a leitura muito grande, eu tinha muita raiva da escola, achava a escola um lugar terrível, né? Achava aquela coisa de rotina da escola, a escola era pra mim uma inimiga do conhecimento, eu gostava da biblioteca da escola. Mas eu tinha dificuldade de ler, pegar um livro assim e ler. Que idade isso, Igor? Isso era por volta de uns 12, 13 anos, assim. Quando eu cheguei ali por volta dos 15 anos de idade, 16, eu tive uma crise muito grande, assim, com adolescência, puberdade, esse negócio foi muito pesado pra mim, muito difícil. E aí eu meio que distanciei um pouco da igreja, mas no fundo tinha uma coisa muito forte dentro de mim, cara, que me impedia inclusive de, sei lá, de mergulhar assim, na vida que os meus amigos levavam, sabe? Aquilo me dava um senso de... Era um medo, na verdade, era um medo, não era temor, era medo. Uhum. E assim, porque no fundo eu sabia da realidade de Deus de alguma maneira, sabe? Mas ainda não tinha tido... Eu até falava assim pra mim sozinho, assim, cara, um dia eu quero ser cristão de verdade. Eu falava isso direto, um dia eu quero ser um cristão de verdade. Mas eu achava esse negócio de ser cristão ainda muito legalista, assim, uma percepção muito legalista de eu tenho que fazer tudo certinho e tal. Era falta de evangelho. Mas o seu conceito de cristianismo era o meio pentecostal? Era o meio pentecostal, perfeitamente, isso aí. Cara, quando chegou ali na casa dos 17 para 18 anos, eu tava na escola e uma menina que eu gostava muito dela, assim, tinha convertido. E era uma paquerinha dos 12, mas eu nunca consegui namorar com ela, achava ela bonita demais, muito feio. Eu falei, nunca vou namorar com essa menina. E aí, quando chegou ali nos 17 anos, ela, eu tô indo pra igreja e tal. Aí acabou que a gente começou a namorar. Eu falei assim, nossa, eu falei assim pra ela, não, é engraçado você tá falando que você tá indo na igreja, porque eu sempre quis ser um cristão de verdade, tudo.
E aí eu acabei indo para umas reuniões no monte, assim, aquela reunião bem pentecostal no monte, lá no Morro da Guia, em Cabo Frio, que é um lugar maravilhoso. Eu recomendo muito que as pessoas visitem para ver. É um mirante maravilhoso, você vê a cidade toda de cima. Tem uma igrejinha, uma capelinha católica lá, e tem um espaço que as pessoas crentes oravam. E ali eu tive um encontro de fé muito forte mesmo, cara. Foi um negócio muito forte, muito intenso. E eu me lembro nitidamente nessa época que uma das coisas mais marcantes dessa experiência foi, assim, um profundo senso de pecado, assim, cara. Foi um negócio muito louco, muito profundo. E ao mesmo tempo um senso de que Cristo estava me abraçando ali. Eu era amado dele e tal. Foi um negócio assim... Cara, foi um negócio tão forte que mudou minha vida para sempre mesmo. Só que, como foi no contexto pentecostal, curiosamente, o contexto pentecostal que eu tive essa experiência, infelizmente, era um contexto muito anti-intelectual, muito... depreciava muito a teologia, o ensino bíblico, as pessoas tinham medo de estudo teológico e tal. Mas, curiosamente, a minha experiência de fé naquele contexto me levou para as escrituras. Foi uma coisa muito louca, assim. Eu me lembro que eu tinha experiências... E é isso que é outra coisa legal, porque eu tinha muita preguiça para ler, eu comecei a ler com a Bíblia. Mas quando você diz que eles estão anti-intelectuais, aí você está falando de livros sobre teologia, estudar teologia fora da Bíblia, ou a própria leitura da Bíblia? Estudar qualquer coisa. A Bíblia era lida. Mas era lida só a Bíblia, né? Tipo assim, você só podia ler a Bíblia, você não podia ler teologia, que explicava a Bíblia, enfim, né? Claro que isso acabava indiretamente causando um impacto até sobre a leitura das escrituras, né? Sim. Então, mas o meu caso foi o contrário. Tipo assim, eu me lembro que eu entrava no quarto, isso com já meus 17 anos, eu entrava no quarto para ler a Bíblia, assim, 10 da noite. E eu ia lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Quando eu vi, o sol tava nascendo, assim, eu assustava. Tipo assim, falei, que isso, o sol tá nascendo. Eu li a Bíblia a noite toda. E aquilo era tão recorrente que a minha mãe, que orava tanto para eu ser crente, começava a dizer, filho, eu acho que menos crente. Tipo assim, né? Ela começou a ficar preocupada. O tal do primeiro amor, né? E então, aí eu entrei nessa experiência muito intensa com a Bíblia, acabei indo pro seminário, eu decidi ir pro seminário. Eu vou pro seminário estudar a Bíblia. Só que foi muito louco, porque eu parei de estudar no ensino médio, eu tava no final do terceiro ano, parei, porque eu tava tão apaixonado que eu não queria ir pra escola, mas já não gostava dela mesmo. Então eu falei assim, vou só estudar a Bíblia. Aí o seminário falou, mas você tem que terminar o ensino médio pra pegar o diploma. Eu falei, depois eu termino esse troço, eu quero a Bíblia, eu quero estudar a palavra de Deus. Mas seus pais ok com isso? Meu pai não, minha mãe sim. Minha mãe era muito cristã. Nem de acabar o ensino médio, assim? Minha mãe era muito cristã, ela falou assim, meu filho, o que você quiser fazer pra você viver sua fé, você pode fazer. Meu pai quase enlouqueceu. Ele não era cristão ainda? Ele nunca foi. Morreu, inclusive, sem ser cristão, assim, muito triste isso. Mas, bom, eu não sei, diz minha mãe que lá no final ele fez uma oração e tudo, mas não sei, eu não vi. Só o céu vai responder essa, né? Mas assim, ele no final da vida, assim, ele respeitava muito a minha escolha, assim, o fato de eu ter abraçado a vocação pastoral, ele apoiava. Mas naquele momento ali da adolescência ele foi muito duro, assim. Ele falou, não, que loucura, você não vai fazer isso não sei o quê. Mas aí eu fui, mesmo assim, teimei e fui. Desobediência pra glória de Deus. Aí eu fui e abracei o seminário. Cara, mas assim, depois foi interessante porque o seminário me abriu um universo, que é o quê? O universo das línguas bíblicas, né? Eu comecei a estudar grego sozinho, hebraico sozinho, e aí eu mergulhei nisso. E eu comecei a pregar, ajudar plantadores de igreja na minha cidade. Eu era da igreja metodista wesleyana nessa época. E aí eu ajudei muitos plantadores e ensinava a Bíblia, e fazia os trabalhos missionários, evangelismo de rua, pregava com caixa de som nas ruas, assim. Cara, tudo muito intenso. Mas em 1998, um caso que vocês devem conhecer bem, em 97, de 98 para 99, aconteceu um escândalo no Brasil que foi a queda do Caio Fábio, né? E o Caio era o meu herói, assim. Ele era o meu herói naquela época. Ele era o herói de muita gente. Ele era um modelo de evangelicalismo sóbrio, né? De evangelicalismo sério, de gente que tinha paixão, coração aquecido, mas ao mesmo tempo tinha profundidade, enfim, aquilo fazia muito sentido. Eu vi o Caio pregando, fazia muito sentido. Quando houve o escândalo do Caio e a Vinde, e a revista Vinde fechando, e a Fábrica da Esperança entrando em crise, e toda aquela estrutura caindo, e aquilo ruindo, e aí eu olhava para um lado e para o outro, só sobravam aqueles figurões neopentecostais, e pentecostais complicados, né? Eu me dei um desespero muito grande, e aquilo me afetou. Me afetou, assim, não chegou a me levar pro cinismo, que eu vejo que muita gente caminha para esse lado do cinismo, né? Viu a pessoa que fica cínica, não acredita mais em nada. Mas chegou a afetar sua fé, não? A fé em si, não, mas me levou para uma espécie de loucura teológica, assim. Eu comecei a fazer uns experimentos, assim, falei, cara, será que a igreja evangélica faz sentido? Será? Comecei a questionar as coisas assim, será que não tem uma outra parada? E eu comecei a entrar por um caminho, assim, meio neo-judaizante, bem religioso, um negócio muito pesado. E eu fiquei nisso, cara, assim, quase 10 anos. Olha que loucura. Quase 10 anos, cara. Quase 10 anos nessa crise. Foi entre 7... na verdade, com 7 anos eu comecei a sair desse buraco.
Mas fiquei uns 7 anos numa loucura assim. E aí eu tive um encontro de fé muito interessante. Olha que legal, cara. Eu tinha uma experiência evangélica dentro de mim real, autêntica, assim, que eu não tinha como negar, mesmo andando por esses caminhos tortuosos. Quando chegou ali em 2007, olha que louco, eu conheci o Guilherme de Carvalho, conheci o movimento do Pró-Labri, não tinha Labri no Brasil, era Pró-Labri ainda, era um movimento para trazer o Labri para o Brasil. E aí eu tive contato com Francis Schaeffer, e contato também com a tradição neocalvinista. E foi isso que inicialmente me devolveu um contato assim, com uma seriedade do movimento evangélico que eu não tinha perdido. E aí eu falei assim, nossa, cara, tem gente evangélica séria. Aí foi uma reação em cadeia, porque você começa a conhecer o mundo aí, né? John Stott, começa a conhecer a tradição mais C.S. Lewis, você começa, né, a conectar com John Piper, e pronto, aí começa aquele negócio ali que você fala assim, não, tem uma tradição, tem uma galera que já pensa isso há muito tempo, então o que tá aqui é porque eu esqueceu disso. Então tem que recuperar isso e tal. E aí eu comecei a ter uma... Você furou uma bolha, né? Você percebeu que existia outra, sei lá. Exato, cara, exatamente. E aquilo trouxe vitalidade, comecei a orar melhor, eu comecei a ter experiências muito interessantes. Minha esposa lembra disso direitinho, que eu comecei a chegar em casa um dia, olhei pra meu prato, eu falei, meu prato era monocromático, olha que coisa doida, né? O meu prato, assim, que eu comia era monocromático, só tinha uma cor, era amarelo. E eu falei assim, cara, isso tá errado, porque Deus criou um mundo cheio de cores. Eu comecei a ter um encantamento com a criação de Deus também. E aí eu comecei até a comer diferente, eu comecei a botar flor na mesa em casa. Que é muito da experiência de Labri, né? Labri tem muito essa experiência da estética. Por causa da esposa do Schaeffer. Exato, a Edith tinha muito essa sensibilidade. E a Juliana começou a ver aquilo e ela começou a responder também. Então, a gente hoje tem um carinho com a casa, a gente tem jardim, a gente tem rotinas de adoração. Então é uma coisa muito louca, assim, que eu comecei a viver. Aquilo produziu em mim. Foi muito forte, assim. E concomitantemente a isso, o paixão missionária crescendo, evangelização, cuidado pastoral. E eu, assim, engraçado porque eu não era pastor. Eu fui pro seminário para ser missionário. E eu fugi do ministério pastoral durante todos esses anos, durante esse período que eu fiquei em crise, eu fugi do ministério pastoral. E aí o Guilherme estava assim, plantando a Igreja Esperança em Belo Horizonte. Eu cheguei na Igreja Esperança com 1 ano e meio de plantação. Ela tem 11 anos hoje, né? E quando eu cheguei na igreja, eu me lembro que a igreja era bem pequenininha, bem doméstica, e eu fiquei ali, ouvindo a palavra, me deliciando com cada sermão, com cada mensagem. E alguns amigos me procuravam, diziam assim, cara, que loucura, você tá numa igreja pequenininha, como é que é isso, cara, você tá em crise? Eu falei, não, ao contrário, eu tô sendo resgatado. Tudo bem, né? Tô sendo resgatado. Você meio que foi atrás do Guilherme de Carvalho lá, né? Fui. O Guilherme Rodolfo Amorim, Vanessa, eu aprendi muito. A gente já conversou com ele e com a Vanessa aqui. Nossa, eu aprendi horrores com eles, assim, Cara, sabe, um ambiente, eu não sei como te explico, assim, um ambiente de convívio congregacional em que as pessoas não têm cinismo. As pessoas não são cínicas, sabe? Assim, as pessoas estão ali e elas, muito despretensiosas, o coração hospitaleiro e recebe as pessoas aos cacos e caminha com essas pessoas. Então, assim, aquilo me chamou muita atenção, mesmo. Mas você hoje trabalha no Labri? Não sou obreiro do Labri, não. Eu sou um promotor do Labri, inevitavelmente, porque pela experiência sou professor voluntário da escola do Labri, mas não sou worker, né? Não sou obreiro, não. Mas aí é isso. Então, assim, gente, tô sendo bem sintético, porque aqui ainda teve uma jornada na educação, né? Eu fui pra pedagogia quando cheguei em Belo Horizonte, eu mudei pra BH do Rio por causa disso, eu queria fazer... dessa crise, né? Depois dessa crise em 99, em 2000 eu mudei pra BH para fazer uma espécie de curso de teologia que tinha aqui, que era muito maluco, e foi um negócio que me estragou comigo. Você era solteiro ainda? Era solteiro ainda. Mas eu conheci a Ju aqui em BH, com 3 meses que eu cheguei aqui, eu conheci a Juliana. Aí a gente começou a namorar, 3 anos depois a gente casou. Mas aí, quando nós casamos, eu ainda estava nessa crise. Eu casei na crise, né? Mas em 2007, aí com 4 anos de casado, eu comecei a ter esse retorno, né? E aí foi muito bom pra ela, pra gente, pra todo mundo. Depois vieram os filhotes, né, depois de 10 anos de casado. Mas assim, o que é legal foi que quando eu fui pra USP, isso que foi uma coisa interessante, assim, porque a USP era um sonho. Quando eu terminei a graduação em pedagogia, eu queria muito fazer alguma coisa com língua hebraica. Porque era a língua que eu estava estudando, conhecia alguma coisa, eu falei assim, não, quero fazer, mas eu queria fazer uma coisa entre educação e língua hebraica. Você já estava em BH já? Já estava em BH. Casado. E aí fiz o processo seletivo da USP, tomei pau na primeira tentativa, mas foi bom porque eu consegui entender a prova, como é que era a prova, que era tudo muito, muito hermético na USP, né, velho? Tudo muito hermético, muito difícil de acessar. E aí eu comecei a tentar montar aquele quebra-cabeça de como era um processo seletivo para uma pós-graduação na USP.
Cara, eu tomei pau na primeira, mas entendi a prova. Eu falei, cara, eu vou estudar pra fazer uma prova daquele jeito. Foi o que eu fiz. Eu foquei na bibliografia específica. Quando fui fazer a prova, na segunda tentativa, ela era igualzinho à primeira. Era a mesma coisa. As questões eram copiar-colar da primeira. Aí eu... Bem USP isso, viu? Se você, falando por conhecimento de causa, assim. A gente, quando tava na graduação de matemática, era uma corre pra pegar a prova de anos anteriores que você não tem. Ai, tá vendo? Eu tô falando. Olha isso! Eu fui lá e fechei a prova. Espero que tenha mudado, viu? Mas era uma preguiça dos professores de fazer umas novas. Eu acho que depende do departamento. Depende do departamento. Aí eu entrei nessa. Eu amei. Eu gostei demais de ter estudado na USP. Foi muito gostoso. Eu aprendi muito. Eu tenho vontade de fazer um doutorado. Conversei com a professora Suzana Schwartz, né? E ela falou, não, tenta aí. Só que quando eu montei o projeto pra fazer o doutorado, veio a pandemia, deu aquela bagunça. Agora eu tô com uma preguiça danada de recomeçar. Ainda se morasse em São Paulo, talvez facilitasse. Nossa, ajudaria muito. Esse corre do BH São Paulo BH. Hein? Nossa, eu não tenho noção. É isso, pessoal. Isso é um resumo. Hoje eu sou pastor, né, na Igreja Esperança, que é a igreja que o Guilherme fundou. Eu tô lá pastoreando já vai fazer 7 anos. E é uma igreja que é maravilhosa, uma igreja frutífera. Eu falo que eu vejo meus colegas de ministério que às vezes sofrem com suas igrejas e eu fico até constrangido, porque eu não tenho nem do que reclamar. É uma igreja que eu amo pastorear, amo cuidar, são pessoas maravilhosas, ovelhas que... Claro, você tem uns dilemas que são previsíveis numa igreja, né? Você tem os desafios, mas em geral eu falo que é uma igreja que eu tenho muita alegria de pastorear. Se Deus me tirar dessa igreja um dia, eu vou lamentar um pouco. E aquela essência que você falou, hospitaleira, de cuidar de qualquer pessoa, tá no DNA. Tá no DNA da igreja, nitidamente. Que delícia. E é uma alegria muito grande mesmo, que cuidar bom. do rebanho que o Senhor nos confiou aqui. E se você é de BH, tem um lugar pra procurar legal aí já, hein? Pois é. Igreja Esperança, exatamente. É isso, né? O pessoal conhece aqui. E então, agora eu queria, assim, começar a falar um pouco sobre literatura e tal. Vamos lá. A gente sabe que uma pessoa que faz mestrado, doutorado, tem que ler, né? Obrigatoriamente tem que ler. E aí você tinha comentado que a paixão, na verdade, nasceu lendo a Bíblia, né? O que é muito mais legal, né? Eu realmente nunca tinha conversado com uma pessoa que chegou assim, eu não duvido que outros tenham essa experiência, mas de passar a noite inteira lendo a Bíblia. Eu já vi pessoas falando, não, eu tinha que ler aquele capítulo daquele livro e quando eu vi já era de manhã, tinha que ir pra trabalhar. Mas não e com a a Bíblia, né? Sinceramente, então, é a primeira vez que eu tô eu não sei se eu faria isso hoje, mas naquela época eu tava... Sabe a sensação que eu tinha? Era que eu tava lendo uma... Sabe quando você abre um jornal de manhã e você fala uma notícia extraordinária que você não consegue descolar dela e você fala, nossa, você tá super atualizado? Era a sensação que eu tinha, mas eu tava lendo um livro de 2000 anos, assim, tipo, ou mais, né? Então, mais do que isso. Então eu tava lendo aquele livro e falando assim, nossa, mas era uma novidade a cada versículo. Pra mim aquilo foi muito estranho, assim, porque eu sempre tive a Bíblia em casa, entendeu? Era como se ela tivesse se desvendado. Mas eu acho que é muito isso, Carol, a questão da novidade. Porque a gente que cresceu em lar cristão, assim, a gente lê a Bíblia pela devoção, pelo relacionamento com Deus, pra se aprofundar em algumas coisas que passaram. Mas eu não me lembro de ter leituras de, puxa, eu tô vendo isso pela primeira vez, sabe? E quando eu conto as histórias pros meus filhos e leio com eles, eu tento emular em mim isso que eu percebo nos olhos deles, na empolgação de, olha, o que vai acontecer agora com Jesus, sabe? E a gente já sabe o que vai acontecer com Jesus. Legal. Mas eu acho que você enfrentou muito essa experiência, não foi, Igor? Sim, foi bem por aí mesmo. Foi aquela coisa de uma novidade. A Bíblia era uma grande... Assim, era e não era, né? Não era porque eu tava lá, minha mãe, a gente ia pra escola dominical, não sei o quê. Mas não sei, eu acho que aquela perspectiva de o meu coração acendeu. Eu brinco com a minha experiência wesleyana, né? De John Wesley foi essa, coração aquecido. Então meu coração aqueceu. E aí, de repente, quando meu coração aqueceu, eu olhava para as escrituras e ela era a minha história. Sabe assim, não era mais uma história do povo, era a minha história. Era a história do povo que eu estava ligado a eles. Era o mesmo Deus, era uma coisa assim, muito interessante. Mas assim, e a literatura de uma forma mais ampla, assim, como é que... Então, assim, a teologia me abriu um mundo de possibilidades, né? Então,
por causa da teologia, da Bíblia em primeiro lugar, depois a teologia e as línguas bíblicas, etc., eu fui estudando. Você acaba estudando filosofia, você acaba estudando cultura, porque essa coisa da cultura foi mais o Labri que me deu, assim, de criar essa ponte, né? De leitura política, leitura cultural, de ler autores que têm relevância para essa relação entre fé cristã e cultura. Isso foi bem o Labri mesmo, assim, que me abriu essa possibilidade, porque para mim tinha uma relação bem diferente, assim. Para mim a filosofia era o máximo que eu chegava no campo cultural, né? Aí a experiência da relação de fé cristã e cultura me levou à literatura, né? Aí, claro, você vai para os clássicos da literatura mais cristã, então você pega, claro, Tolkien, C.S. Lewis, você pega aí Chesterton, né? E aí você começa a ir a outros mundos. Hoje eu estou numa jornada literária muito gostosa, um projeto que eu fiz para mim mesmo, assim, sem pressa, que é explorar Dostoiévski, né? Então, eu tinha muita dificuldade de ler. O que você tá lendo, assim, só pra... Então, eu acabei mesmo, assim, semana passada eu acabei de ler o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Você sabe que a gente tem um podcast dele, né, do Crime e Castigo. Procura aí, vou ouvir, com certeza. Vou ouvir, com certeza. Com quem participou? O Paulinho e a Adriana. O Paulinho e a Adriana. Adri, beleza. Nossa, eu faço maior questão. Mas a gente tem uma novidade mais legal ainda pra você. A gente tem no podcast uma série chamada Diário de Leitura. Ela é composta por 3 programas. Um que chama Prefácio, onde a gente pega um livro e apresenta ele sem spoiler, sem nada. Nossa, que legal. A outra ponta é o Epílogo, onde a gente interage com o livro pós-leitura, e aí sem medo de estragar um pouco da história. E aí onde está o suprassumo, pelo menos no meu, é o Diário de Leitura, onde a gente faz um cronograma de leitura, pega um livro, faz um cronograma de leitura e aí grava um episódio para cada dia desse cronograma, comentando o trecho lido. E a gente tá gravando Os Irmãos Karamazov agora. Nossa, então, boa. Meu problema com Dostoiévski foi o seguinte, eu caí na burrice de querer ler Irmãos Karamazov de primeira. Tomei um mega susto, eu não consegui lidar com aqueles personagens, aquelas construções psicológicas do Dostoiévski, porque eu não entendia aquele estilo, eu estava acostumado com literatura teórico-filosófica e tal, e uma literatura um pouco menos complexa. E, pelo menos para mim, na minha percepção, era complexa. Quem está mais familiarizado com o campo da literatura não teria dificuldade. Mas aí eu fui, lá na USP você tem um departamento lá de língua russa, né, literatura russa, etc. Eu li um artigo de um especialista lá, ele falou assim, olha, para você ler Dostoiévski, você tem que seguir um certo programa, para você se familiarizar com ele. Aí ele sugeriu a seguinte sequência, você começar com a obra mais básica dele, que é Noites Brancas. Tá, você pega Noites Brancas, depois você vai para um livro mais bem-humorado, né, Um Jogador. De Um Jogador, você vai para o Idiota. Do Idiota você vai pra Crime e Castigo. Crime e Castigo você vai pro Irmãos Karamazov. Cara, notas de um calabouço você vai ler lá no final, porque é tipo um coroamento. Aquilo ali é tipo uma sobremesa. Então, esse ciclo fez super sentido pra mim. Fiz exatamente esse ciclo. Agora que eu vou entrar em Irmãos Karamazov, que vai ser tipo um prêmio, assim, meu Deus, cheguei. Sim, eu fui subindo degraus. Olha, tá assim, legal demais, viu? Tá muito bom. mesmo porque também foi o último romance, né, escrito pelo Dostoiévski, então eu fui do primeiro ao último. Tem que eu fui ser do primeiro ao último, né? Noites Brancas foi o primeiro dele. Pois é. Mas é claro, eu já li outras obras antes. Na Letras a gente tem que ler muito, né? Na Letras, aí na USP eu li muito Moacir Sclia, porque lá como é muito... Moacir Sclia é judeu, né? Então eles trabalham muito essa relação da literatura com o judaísmo. Então eu li muito Moacir Sclia, né? O Centauro no Jardim, A Guerra do Bonfim, bem literatura brasileira contemporânea, vamos dizer assim, né? E, cara, eu gosto muito de Machado, amo Machado de Assis. Meu filho tá lendo os contos de Machado, a gente faz homeschooling, né? Então o João leu agora Miss Dola e conta pra mim, morre de rir, que ele adora Miss Dola, ele acha muito louco. Assim. Então, a Carol tá... Não, Machado... É uma pena que podcast só tem áudio, você precisa ver a cara A Carol tá pulando ali do outro lado, tá vendo? Pra quem não está vendo. Gente, Machado é mágico. Deixa eu explicar aqui a minha empolgação, vou até cortar o Igor um pouco, pra uma questão aqui só menos importante, mas pra mim ela não é tão só menos importante. Homeschooling. Eu sou mãe, meu bebê, e eu falo que ele é um bebê porque ele tem 2 anos... Ele é muito esperto e ele está tendo uma percepção muito grande de números e letras e essas coisas. E eu falei pro meu esposo, eu tenho muita vontade de fazer homeschooling aqui. Eu tenho muita vontade. Eu sou formada em letras, então eu tenho um pouquinho... Estudei um pouquinho disso na faculdade. Não fiz pedagogia, então eu sei que eu teria que me aprofundar nisso. Mas, assim, uma coisa... Eu sempre fui muito apaixonada por isso. Aqui em casa a gente até tinha concordado que eu faria, pelo menos os primeiros anos. Só que aí chegou a pandemia e a gente percebeu que o Brasil
não estava preparado para o homeschooling, de ter a criança em casa e os pais orientando. E eu queria muito, se você quiser, obviamente, comentar um pouco sobre essa experiência para incentivar, porque eu sei que hoje, principalmente os pais que têm que fazer dupla jornada de trabalhar para uma empresa e cumprir carga horária e ter que cuidar da educação dos filhos, acaba ficando uma coisa muito sobrecarregada, né? Mas incentive, por favor, porque é maravilhoso. Se ele faz, ele vai incentivar. A minha dúvida é se é legal fazer isso. Legal no sentido... Legal da lei. Legalidade mesmo, assim, da lei. Então, assim, eu gravei uma live, eu levei um tempo, muita gente pediu pra gente gravar uma live, eu, minha esposa e meu filho, o João, né, eu tenho uma filhinha também, a Tereza, tem 4 anos, já tá fazendo educação domiciliar, mas nessa gravação ela não participou, que tava no horário do soninho dela, mas o João participou, adorou, eu tava empolgadíssimo. Ele tem quanto, João? O João tem 8 anos. E ele faz homeschooling desde do primeiro ano do ensino fundamental, nunca foi pra escola, só foi na escola, na educação infantil. E o que é legal é que antes da pandemia a gente já estava praticando, né? Antes da pandemia. Muita gente procurou a gente depois e a gente já estava fazendo essa vivência da educação em casa com eles já desde o primeiro ano. E ele foi alfabetizado em casa. Em 3 meses o João estava alfabetizado, estava lendo, escrevendo muito bem, inclusive, e tudo. E foi uma coisa... E a gente começou a assustar com os resultados. É muito lindo. Porque é louco, é louco. E assim, eu sou suspeito. Assim, eu não gosto de dizer assim... Eu tenho muito medo de seduzir as pessoas. Sabe assim, de falar assim, vá, faça, vale a pena pra caramba. Eu tenho maior medo, porque assim... É porque não sei se é todo mundo que tem esse tipo de... Sabe, se consegue pesar, assim, os prós e os contras. Muita gente tem medo, e não é bom você entrar nesse negócio com medo. Você tem que entrar com a fim de fazer, entendeu? Então, tipo, você não quer que as pessoas façam por empolgação, simplesmente. Eu quero que elas façam, assim, porque entenderam que aquilo é o melhor pros seus filhos e abraçaram essa causa, assim, de cuidar dos filhos e educá-los. Isso vai envolver o quê? Isso vai envolver uma entrega. Você, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu trabalho horário integral, como é que eu faço? Tem muitas famílias que optaram por um cálculo matemático bem simples, assim, viu, Otamo? Você que é da matemática. Um cálculo muito simples. Tipo assim, fizeram o seguinte cálculo, pra pagar uma escola pro meu filho eu teria que trabalhar o dobro, a mulher teria que trabalhar. Aí ela opta o quê? Não, eu vou parar de trabalhar, porque eu trabalho só pra pagar a mensalidade do meu filho e vou dar aula pra ele em casa. Porque vai compensar. Mas requer alguma coisa assim? Porque, assim, é meio que a escola dentro de casa no sentido de que tem que ter um adulto, um professor, eu não sei nem se o termo é esse, junto o tempo todo. Não é o tempo inteiro, esse que é o negócio, assim, tipo, por exemplo, a escola, pra você ser produtivo na escola, você tem que ter muitas horas de ensino. Em casa, 1 hora de educação domiciliar não se compara a 3 da escola, sem nenhum exagero. Não se compara. Em termos de concentração, de ganho educacional. Então, assim, até o tempo é diferente. O modo de educar é diferente. Tipo assim, o nosso estilo de vida é educacional o tempo inteiro. E é natural, é orgânico. Tem também os momentos formais, a gente tem um quadro de horários, etc. Mas a educação, o ganho dele é o tempo inteiro, porque os pais viram apaixonados por educação. Os filhos se apaixonam juntos. Então imagina, por exemplo, férias. Dá um exemplo bem simples, férias. Meu filho tá de férias. Aconteceu isso esse ano agora. Ele tava de férias. Aí a brincadeira dele nas férias. Papai, eu vou fazer uma pesquisa de historiador. Eu falei, tudo bem, meu filho, pode fazer. O que você vai pesquisar? 8 anos, Eu quero pesquisar, né? Exatamente. Ele tem um computadorzinho velho e ele aprendeu a mexer no Word brincando com o computador. Porque tudo é assim, o tempo inteiro é aprendizagem. Então ele vai, já sabe todas as letras do computador, na tecla e tal, e ele foi lá e começou a escrever um livro. Ele escreveu um livro sobre história. Aí ele começa assim, um capítulo é Monteiro Lobato. Ele vai pesquisa na internet, tudo sobre Monteiro Lobato, a data, não sei o que, TDD. Aí ele quer, vou fazer agora sobre... Pai, por que você chama Igor? Aí eu falei, porque meu pai gostava de Igor Stravinsky, não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele, tá, então vou pesquisar sobre Igor Stravinsky. Aí ele vai lá e pesquisa, músico russo, cara, e assim, isso acontece o tempo inteiro. Então, pra ele, a aprendizagem não é uma relação que a gente teve com a escola, que é aquele momento chato, que você vai pra sala e derede. Não, a aprendizagem é o mundo, ele tá explorando o mundo. Então, pra ele, o conhecimento é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Então é muito diferente, é uma relação com a educação, que é exatamente a relação com a educação que eu queria ter tido na minha infância, quando eu tinha raiva da escola, entendeu? E eu falei assim, cara, eu quero oferecer isso pro meu filho. A minha esposa é fonoaudióloga, e geralmente nas famílias educadoras o que acontece é, grande parte do tempo são as mães que estão educando os filhos, e o pai só quando tem tempo mesmo. Aqui em casa é o contrário, porque como eu tenho flexibilidade de horário, além de eu ser pastor em tempo integral, eu tenho uma empresinha de consultoria educacional. Então tudo com meus horários é muito flexível, né? A gente trabalha muito, mas o que eu faço? Eu destaco 3 vezes da semana o horário da tarde para dar aula pro João.
Então esses horários são sagrados, assim. Esses 3 horários eu não mexo. Mas eu também compenso ter que trabalhar até de madrugada, fazer os negócios, revisão de texto, gabinete pastoral que eu faço 2 vezes por semana, né? Então, à noite. Então, assim, eu encaixei a rotina. A minha esposa dá 2 vezes por semana, eu dou 3. Mas assim, a gente ensina robótica, eu tô dando noções de programação, coisa que a escola também não vai oferecer. Realidade virtual, a gente tem aqui um óculos, aquele óculos de papelão que você põe no celular, né? E a gente, João, vamos visitar o Museu do Louvre hoje. Ele vai lá no Museu do Louvre em 3D e a gente, cara, assim, que legal. É um negócio muito maneiro, é muito maneiro. Eu sou apaixonado, eu não posso falar porque, assim, a nossa experiência de educação com ele foi tão recompensadora, a gente foi vendo os resultados. E eu dou aula de matemática pra ele, viu? Então, eu dou aula de matemática pra ele e dou aula de história. A Juliana dá aula de português e dá aula de ciências. E é muito curioso que essa experiência... Vocês têm que estudar juntos, né? Para lembrar muita coisa. Exato. Tá? Nossa, mas é assim, mano, é um negócio muito gostoso. Então, o negócio da lei é o seguinte, a gente tem um cenário hoje no Brasil, assim, o homeschooling não é crime. Ele só não é permitido, assim, tipo, não tem uma legislação que regulamenta o funcionamento. Tipo, não vai vir um MEC com um assistente social falando, olha, vamos levar o seu filho. Não, isso não acontece. Não mas é eles podem te levar, por exemplo, pode iniciar um processo, né, por abandono intelectual. Podem alugar abandono intelectual, porque no Brasil, ser educado formalmente é estar matriculado numa escola. Só que a gente tem uma variável hoje no Brasil, que é o fato de que tem famílias que educam em casa, e não é abandono intelectual definitivamente, porque tem uma história engraçada, o pessoal fala que teve um processo aí que foi levado para o Supremo, na época do Temer ainda, finalzinho do governo Temer, e aí chegou lá no Supremo uma família homeschooler, e quando os ministros viram o menino lá, falando 2 idiomas, não sei o que, tarará, aí eles falam assim, gente, quase que eles falaram assim, abandonar intelectualmente somos nós, né, tipo, então, é uma inconsistência que existe legal entre a realidade, o caso concreto, né, e a lei. E aí, o atual governo, assim, a ministra Damares, o pessoal aí tem uma inclinação mais forte aí para essa pauta, né, e aí eles fizeram uma PL, um projeto de lei que vai ser votada, era para ter votado no início, mas com essa briga com o Congresso e o Executivo, parece que agora, com a mudança do presidente do Congresso, vai ser votado, que é a PL do homeschooling, que inclusive ficou muito bem escrita, tem coisas bem interessantes lá. Por exemplo, prevê que a família homeschooling tem que ter o filho matriculado numa escola local, assim, só para identificação, que existe uma família no bairro ali que faz homeschooling, não é porque ela vai frequentar a escola, mas é porque para identificar mesmo. Tá prevista na lei, por exemplo, que os pais têm que mandar um plano de aula do semestre pro MEC, do ano pro MEC, então tem que fazer o upload lá no sistema para eles terem um controle disso. Tá previsto uma avaliação anual do governo para saber se a criança tem um mínimo, que é o da BNCC, e é o mínimo mesmo, gente, porque a gente trabalha muito além da BNCC, muito além. É muito além mesmo, assim, sem BNCC... Se hoje você quisesse sei lá, imagina que ele chegou no fim do Fundamental 2 e quer ingressar no ensino médio, ou você decidem colocar ele no Fundamental 2. Ele não tem um currículo escolar, ele formado no Fundamental 1. Não tem. As escolas aceitam isso? Então, como é que funciona? Não, isso depende muito. Por exemplo, o fundamental, o ensino fundamental, quando acaba, você tem uma avaliação nacional. Você tem como fazer uma avaliação nacional para obter o diploma. Existe uma prova brasileira, é uma prova nacional do ensino fundamental. Você faz... Quem passou na prova tem um diploma, independente se você estudou na escola ou não. Né? Isso é normal. O MEC aceita isso. Não, hoje, é o MEC que aplica essa prova. No 5º ano, se ele quisesse entrar no meio do caminho no ensino fundamental, aí seja 1 ou 2, ele não consegue. No meio do caminho seria mais complicado. Ele teria que fazer talvez uma avaliação interna numa instituição. Tem instituições que fazem isso, né? Ele faria uma avaliação interna, se ele passasse, ele entraria. Mas no meio do caminho não tem jeito, mas no final tem. Então, por exemplo, se ele termina lá o Fundamental 1, ou o ensino fundamental todo, né? É o 9º ano, ele faz uma prova lá, ele passou na prova e tem um diploma do ensino fundamental 1. Então a gente pensa muito, por exemplo, que o João vá para a escola, por exemplo, mais ensino médio, a gente pensa em colocar ele numa escola, mais para ele se ambientar. Um ambiente assim, né, do ensino médio, prepara para o Enem, não sei o quê. A gente pensa. Mas assim, a gente pode ser convencido do contrário, porque o normal na educação domiciliar é quando a criança chega ali, sei lá, pré-adolescente, nem tanto, chega ali por volta da casa dos 11, 12 anos, ela já tem um autodidatismo, ela começa a estudar sozinha. A gente só vai orientando ali, põe o material, o que ele tem que fazer no dia, e ele vai estudando sozinho. Porque realmente a criança vai começando a dar sinais de autodidatismo, a gente vai percebendo isso no processo. A gente tem famílias educadoras que são bem amigos nossos, assim, bem próximos, que o filho tem um filho mais velho, né, que já está aí na casa dos 12,
E ele faz tudo sozinho. Ele estuda matemática, português, geografia, faz outras coisas, inclusive. Tudo sozinho. E a responsabilidade vem parte dele, né? Exatamente. E ele incorporou isso totalmente. O pai só fala assim, hoje você tem que estudar isso, isso e isso. Chega lá e vê, faz um acompanhamento das atividades que você tá fazendo certinho e tudo. E é isso aí. Entendeu? Então, assim, na verdade vai se tornando até mais fácil para os pais no futuro isso. Né? Porque... eu tenho um receio, e talvez você que vive essa experiência saiba me dizer um pouco sobre isso. Nem sei se isso preocupa ou de repente eu até vou pôr uma preocupação na sua cabeça, né? Porque assim, eu cresci no SESI até a 8ª série, né? Hoje é o 9º ano. Eu fiz SESI. Então, assim, eu vi uma realidade de mundo totalmente. Eu cresci numa família de classe média, mas eu tinha colegas que iam lá por causa da merenda, claramente, porque não tinha comida em casa, assim, sabe? Eu vi briga de sangue, assim, vou te pego na saída, sabe? Esse tipo de coisa. Tinha aquela molecagem de vamos fugir da aula pra jogar bola. Então, o que eu tô dizendo é assim, a escola, e eu acho que pra mim foi muito importante pra minha vida, ela não foi só a parte acadêmica. Ela teve todo um contexto de me inserir numa sociedade e ver que, existe uma realidade. Uma não, né? Existem várias realidades muito diferentes da minha. Existem pessoas que vivem situações muito diferentes da minha. E eu aprendi a me relacionar com todos esses meios. Hoje em dia a gente tá na era das bolhas, né? E a internet ajuda isso muito. E eu, de verdade, eu tenho muito medo na parte do homeschooling. Quando eu conheço os pais, assim, eu sei que são pessoas sérias que realmente estão interessadas no aprendizado do filho, não me preocupa a parte acadêmica. Mas eu fico me perguntando quanto que se perde dessa parte social, talvez, eu não sei se esse é o melhor termo, mas acho que ficou bem explicado. Essa é uma pergunta clássica. Da criança, ela não crescer, sabe, jogando bola, brigando, aprendendo a xingar, aprendendo a se defender, não aprendendo a xingar de falar palavrão, mas aprendendo a lidar com a situação de conflito, sabe? Uhum. Eu não sei se eu tenho medo que isso faça falta pra ele como um cidadão, como uma pessoa até que tem que ser um sal e luz no mundo depois, sabe? E eu não sei lidar com o mundo, como é que é? Então, isso é uma pergunta muito legal, cara, porque assim, é uma pergunta clássica, todo mundo pergunta sobre isso, né? Que existem famílias que criam bolhas mesmo, da educação domiciliar, e é uma coisa até que eu me preocupo com algumas famílias. Mas isso é de cada família. Porque, por exemplo, eu sempre falo pro pessoal assim, ó, essa ideia de que a escola é a detentora da socialização é um mito, porque como é que era o mundo antes das escolas? As pessoas não se socializavam? Sim, então. Claro que se socializavam, óbvio. Como? Na rua, com as comunidades, com outras agremiações humanas. É que hoje a internet tira as pessoas da rua. Exato, pois é. Eu até fiquei pensando que da socialização a resposta hoje... sua poderia ser a igreja, porque na igreja a gente tem contextos sociais, econômicos, sociais muito diferentes. Só que a igreja... Só que ainda assim é uma bolha, porque são só cristãos. É uma bolha, então. E aí o que acontece? Só que tem uma diferença, é que eu assim como pastor, e sou pastor de missões também, eu circulo em muitos ambientes, né, por causa da missionalidade. Então, eu trabalhei 6 anos em favelas em Belo Horizonte, subindo e descendo morro. Até hoje a gente tem esse tipo de conexão, né, com a vulnerabilidade, comunidades pobres. Meu filho tá comigo, ele vai, entendeu? Aqui na rua, a gente mora aqui tem uma rua aqui, a gente ainda tem uma casa, uma condição de morar num lugar que tem uma rua que as crianças brincam na rua, de várias origens, sociais e religiosas, inclusive. Né? E meu filho brinca com todos esses meninos, então a socialização acontece na rua aqui de casa. Então, por exemplo, outro ambiente de socialização que ninguém lembra, mas, por exemplo, cara, tem clube de artes marciais, aula de natação, meu filho faz natação, então grupo de escoteiro, então você tem vários outros contextos em que é possível a criança se socializar com pessoas não cristãs e com gente com práticas e comportamentos completamente diferentes da dele. Então, assim, eu acho que a escola não é a detentora da socialização. É verdade que ela tem... Não, ela acontece por tabela lá, mas ela acontece, né? É isso que é. A questão é você tirar isso do seu filho. Tem um outro lance que o pessoal fala muito, Thiago, que é, por exemplo, uma coisa que a gente não pensa. Assim, a gente fala de socialização, mas a socialização é um negócio complexo, porque você socializa tudo também, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com crianças vulneráveis, eu sei. Eu conheci crianças da idade do meu filho hiper erotizadas. Eu tinha uma aluna menina que me seduzia. Com 8 anos. Com 8 anos. Poxa. Mas por quê? Porque ela era abusada. Tem isso, tem drogas, tem de tudo, né? Então, assim, a questão é então a questão é o seguinte, assim, até que ponto também eu tenho que pensar assim, até que ponto eu quero também que meu filho tenha esse tipo de relação. Porque, claro, eu entendo que ela ter essa experiência de ver o outro discordar, brigar, etc., é uma coisa. Conflito, ter que negociar conflito é uma coisa. Agora, ele ser exposto à reprodução de violência, eu não sei se isso é socialização, tá entendendo? Tipo assim... Sim, não, no SESI tinha briga de faca entre moleques lá. E que isso? Tem faca ali. Sinceramente, eu não sei se assim, por mais que
claro, você tinha um capital cultural talvez dentro de casa, moral e tudo, né? Mas eu vou ser bem sincero, se eu soubesse que a escola que meu filho tava, ele tá dando briga de faca toda semana, e tá o menino arrancando, cortando o outro, não, etc. Era algo bem claro. Assim, mas hoje em dia tem muito, tem, dependendo da escola, tem. Né? Eu não sei se colocar meu filho nessa escola. Tá entendendo? Então, tipo assim, também tem um nível... Sim. Sim. Foi a minha realidade, entendeu? Eu sei que os meus pais, eles infelizmente não tinham condições de pagar um colégio particular, nem pra mim, nem pra minha irmã. E a gente estudou numa escola pública que tinha um excelente corpo docente, mas a gente viu e eu cheguei a ficar surda por causa de bomba que soltavam dentro da escola. E eu realmente não quero que o meu filho passe por isso. Quer dizer, eu preferia ficar dentro da sala de aula na hora do intervalo, onde teoricamente eu estava socializando com os outros alunos, porque eu chegava em casa apavorada. Então, assim, principalmente o ensino médio, que foi um choque muito grande, né? Porque muitos alunos já eram maiores de idade, então já podiam fumar, etc e tal, e a escola permitia. Eu não quero isso pro meu filho, entendeu? Por isso que eu sou muito a favor da educação domiciliar. Eu sei que implica vários fatores, tanto você colocar na escola quanto você deixar em casa. E eu acho que aí é muito essa coisa da família, né? Sentar e conversar e ver até onde é possível. Eu não julgo quem faz ou quem não faz. Eu acho que cada família vive sua realidade, mas eu fico muito feliz em saber que tem pessoas que pensam Carol, como eu. Carol, recomendar um vídeo, inclusive, que eu falei até no início isso, mas não concluí, que é o quê? Que a gente a gente esperou o João chegar ao 3º ano, a gente estabilizar, criar raízes na prática, né, pra gente gravar um vídeo. Muita gente pedia. E nós gravamos, tem umas 2 semanas, tá no meu canal no YouTube aí, youtube.com/teologia artesanal, com 2 As mesmo no meio. Artesanal. E tem um vídeo lá que chama Educação, como é que é? Educação em Casa, Nossa Vivência. Minha esposa participa, então ela conta as impressões dela também. O João participa, é bem legal, assim, ele é uma figura. Ele participa também do bate-papo e a gente conta... As pessoas fizeram várias perguntas, inclusive essa de socialização, lei, todas as perguntas clássicas foram feitas. A gente apreciou currículo, como é que a gente trabalha com currículo, tem prova, não tem prova, como é que faz, tem essas coisas tudo nós tratamos lá. Mas a gente tem uma abordagem meio fora da curva, tá, gente? A nossa abordagem é meio fora da curva. Sim, o pessoal, sim. A gente gosta, acha legal, mas a gente não é muito esquema educação clássica. Tem uma galera que curte, não é a nossa vibe. Então tem um pessoal assim que tem uma linha mais bem próxima de uma tradição católica romana, assim, de educação domiciliar. A gente, claro, não tem essa pegada. Então a gente é muito labriano, assim. Então a gente gosta muito de ponte com a cultura, ponte com tecnologia. Não, com certeza. Os 2 modelos, né? Você abriu falando isso, tem prós e contras, né? Mas assim, se você vai indo assim, e acho que se a gente é cristão sério e sabe da realidade média aí da educação fora, dá um brilhinho nos olhos, aí uma vontade de realmente conhecer melhor esse assunto. Tem gente que experimenta. Fico muito tem gente feliz que a gente conseguiu aí pelo menos trazer um prefácio desse assunto verdade, aí, né? É verdade. Sim, depois a gente pode até marcar aí um café com prosa, hein, então, pra conversar um pouquinho mais sobre Só isso. sobre esse assunto? Ah, eu amaria. Depois a gente discute isso. Dá pra trazer, se você quiser voltar pra um café com prosa, é um programa onde a gente não se preocupa com livros. A gente conversa sobre qualquer assunto. De repente até trazer vocês como casal, se quiser trazer o João junto, repetir isso, sei lá. Fica aí o pré-convite aí, a gente o João pode vai gostar. conversar com ele. O sonho dele é ter um canal no YouTube. Eu falei assim, calma, ainda não. Aí, começa no podcast. Aí, tá vendo? O Igor falou que ele teve uma época da vida dele que ele foi um neo-judaizante aí, certo, Igor? Eu tô entendendo isso, que você chegou até a frequentar igrejas, sinagogas, alguma coisa assim, foi por aí mesmo, não? Era na verdade uma igreja neopentecostal. Era um grupo que se arrogava assim, em serem judeus messiânicos, mas não eram judeus messiânicos. Eles vão defender com unhas e dentes, mas para mim não são. Porque o judaísmo messiânico, enquanto movimento norte-americano, predominantemente norte-americano, que tinha como intenção evangelizar judeus, e respeitando a cultura dos judeus, e tendo, claro, a crença na Trindade, na salvação pela graça, etc., que é o que a gente tem ali na década de 70, depois do movimento, aquele Jesus Movement, né? Muitos judeus converteram o Jesus Movement.
E eles começaram esses movimentos dentro de igrejas cristãs, assim, era o culto de manhã, o sábado, o domingo era o culto da igreja presbiteriana, o sábado era o serviço dos judeus messiânicos lá na sinagoga, né? Eles transformavam a igreja numa sinagoga, era engraçado. Então e tem o Jews for Jesus, né? Você tem o movimento Jews for Jesus lá nos Estados Unidos também, do Moshe Rosen, muito bom, um negócio muito sério, muito ligado à igreja também, muita parceria com a igreja. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você... um movimento que, por exemplo, arroga para si uma exclusividade, uma iluminação especial, e que a igreja está assim porque ela perdeu suas raízes judaicas e que ela precisa restaurar suas raízes judaicas. Que era onde você estava indo, e que a trindade é pagã, que a igreja é pagã, que tudo é pagão, e que eles têm um conhecimento da igreja primitiva que ninguém tem, né? Um caminho muito perigoso, cara, muito louco. Mas você chegou a entrar em neuras do tipo circuncisão? Claro, eu cheguei bem perto disso. Uso de nómina sacra. Cheguei bem perto disso. Sábado. Com certeza. A gente fazia o Shabat toda semana. Eu sei várias orações judaicas. Eu tenho vários livros de oração judaicos. Eu tenho um Talmud aqui em casa. Eu tenho uma seção de literatura judaica que está empoeirando aqui em cima, aqui, mas às vezes eu até uso, porque tem umas coisas culturais que são importantes para entender o Novo Testamento e entender a Bíblia e tudo. Mas eu tô olhando eu tô cabeça pra cima aqui porque eu tô olhando. Eu fiz um curso, cara, olha que louco. Mas isso aí foi legal, isso aí foi bem interessante. Eu fiz um curso, eu ganhei uma bolsa de estudos da Universidade Hebraica de Jerusalém e do Museu do Holocausto e fui pra Israel, estudei lá durante... fiquei um mês em Jerusalém, estudando com vários professores monstros do campo de Holocausto. Vi vários testemunhos de sobreviventes do Holocausto ao vivo e a cores. Aquele museu de Holocausto Yad deles Vashem, é maravilhoso. Já visitei né? 3 vezes o museu, foram 3 visitas completamente diferentes, né? Então tem uma coisa muito legal no universo do judaísmo que é muito interessante. Provavelmente isso daí trouxe pra você, ou pelo menos ajudou bastante, a sua ideia da pós, né, em hebraico também, e tudo, também, né? Não sei se isso ajudou, tem, não. claro. A língua hebraica estava lá. Minha orientadora foi uma judia, muito carinhosa, gente boníssima. Me recebeu na casa dela lá, ela mora ali no Jardim Trianon, ali perto do MASP. Acho que é. Né? Então, ela me recebia na casa dela ali e fazia as orientações lá. Uma pessoa sensacional. Os filhos moram em Israel, então ela ia sempre para Israel, voltava. Então, assim, a gente teve uma relação... Ela conta isso, que ela fala assim, cara, que ela contava isso para mim, assim, nas orientações. Ela falou assim, nossa, eu fico impressionado com vocês protestantes, porque vocês têm um conhecimento da Bíblia hebraica que a gente não tem mais. E assim, foi umas conversas bem interessantes que eu tive com ela, sabe? Mas assim, foi um momento de... Cara, mas eu entendi por que eu fiz esse movimento, assim. Porque com aquela coisa que aconteceu lá do evangelicalismo na década de 90, aquela crise, né? E tudo, eu me lancei numa crise de identidade, assim. O que eu sou, no final das contas, né? Então... E aí eu fiz um movimento de busca de identidade dentro do judaísmo. E só que aí eu recuperei essa identidade evangélica, que não era evangélica, mas uma identidade de filho de Deus, né? Me faltava era esse entendimento de que eu era filho de Deus. Isso era um negócio muito gigante, assim. Era um negócio que os patriarcas aspiravam, né? E aí Deus me fez filho de Deus em Jesus, né, e tal. Então isso me ajudou. Mas é engraçado porque a gente tem... Olha que coisa louca. Tem um judeu mesmo, assim, o pai era judeu, o pai era rabino lá do Uruguai. E ele mora em São Paulo, e é o Gustavo Kart, um grande amigo. E ele tem uma congregação de judeus messiânicos em São Paulo, não sei qual bairro que ele tá hoje. Mas ele tem umas 10 famílias judias que confessam Jesus com ele, um negócio super discreto. E ele é deficiente visual, cara. Ele teve uma perda gradativa da visão. E um cara inteligentíssimo, tem umas pregações bem legais. E aí, quando ele viu esse processo acontecendo comigo, ele me acompanhava nessa época, e ele ficou muito feliz de eu voltar para a fé cristã. Por quê? Porque ele tinha um problema muito sério na sinagoga dele, que eram evangélicos que chegavam lá querendo ser judeus. E aí a gente fez uma carta na época, uma retratação pública, porque eu saí com um grupo, né? E a gente fez uma retratação pública, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Aender Borba, ele é psicólogo, trabalha lá no Martin Busser como capelão. O Martin Busser, ele saiu comigo dessa seita, junto comigo, assim. E hoje ele é capelão lá no Martin Busser. E o Aender, esse amigo nosso, né, o Gustavo Kart, ele hoje é uma coisa curiosa, assim, porque ele redescobriu, ele também, tipo, a experiência de fé dele em Jesus foi enriquecida com a minha experiência. Então hoje ele é, tipo assim, ele vai na conferência fiel, ele participa dos negócios tudo e tal, e ao mesmo tempo ele tem uma congregação que ele atende essa comunidade judaica crente lá em São Paulo e tudo. E aí ele usa a nossa carta. A gente tem uma retratação pública, foi publicado no Teologia Brasileira, né? E aí tem esse documento que a gente escreveu na época, tipo, se retratando diante da igreja e tal. Foi uma coisa muito louca. É uma história... Essa aí acho que valeria até uma outra podcast, porque essa aí... Você chegou a vias de fato na circuncisão, não? Eu tinha medo.
Eu tinha medo por causa de Gálatas, cara. Eu tinha um negócio ali ainda que me deixava assim, bem bolado. Era um medo espiritual, não era um medo carnal. Não, medo espiritual, não é medo carnal. Carnal porque tem anestesia, tem tudo. Mas eu ficava olhando assim... Tem anestesia, mas que não é na faca mais, igual na criança, na pedra, criança né? na criança é. Mas no adulto, assim, geralmente, quando o cara converte ao judaísmo mais velho e tudo, aí tem procedimentos menos doloridos. Invasivos. Não quero nem imaginar. Menos invasivos. Procedimentos Desculpa menos... por essa pergunta, mas a minha curiosidade foi cara, maior. Eu tenho amigos, velho, que circuncidaram, fizeram tudo, papapá. Hoje, inclusive, abandonaram a fé em Jesus, porque, na verdade, vira uma obsessão, né? Você tem que ser judeu de qualquer jeito. Aí o cara vai, converte ao judaísmo, e vira uma loucura isso, né? Então, tem poucas pessoas que fazem isso, mas eu conheço alguns casos, porque como eu estava nesse universo, eu conheço alguns casos, assim, que começaram assim e acabaram muito mal, muito ruim. Que pena, né? Mas que bom que Deus te resgatou desse negócio aí. Foi um milagre, cara, porque é um ambiente, cara, que você cria raiva da igreja, cara. Você cria raiva, é muito difícil você voltar pro cristianismo, assim. Reconstruir a fé, sabe? É muito difícil, muito difícil. Só Jesus pra fazer isso, cara. Eu não consigo nem imaginar o que foi na sua família, né? Você, sua esposa com filhos, passando por tudo isso. Sim, é verdade. Não, o meu filho, o João, quando nasceu, a gente já não tava mais nesse contexto. Mas a Juliana, por exemplo, eu conheci ela nesse contexto. A mãe dela fundou esse movimento junto com o pessoal lá. Então ela converteu. Para ela foi uma conversão, ela experimentou a conversão. Porque foi uma coisa assim, podia ter acontecido só comigo, ela podia ter ficado lá. Ia dar separação, ia dar divórcio. Com certeza ia dar divórcio. Mas só que Deus puxou ela também. Porque ela foi vendo as coisas da minha vida acontecendo, né? Então ela meio que foi contagiada, assim. Não, foi muito louco. Eu me lembro como se fosse um dia, assim... Eu cheguei em casa, ela tava assistindo a pregação do John Piper lá, né? Supremacia de Cristo. E aí, quando ela tava em prantos, assim, diante do vídeo, ela falou assim, nossa, é isso aqui, eu entendi, é isso aqui. Que bom, Deus faz tudo perfeito, né? Agora sim, Carol, pode retomar o seu assunto. Vamos lá, Carol, literatura, já gastei a minha palavra. Todo mundo, a Carol usou um somenos aí que eu vi, né? Você tá devendo a sua já ou eu que perdi? Eu já vi um... Eu falei o meu já, hein? Não, você falou o nome na sacra também. Isso, mas o compungido já foi? Não, ainda não. Então tá bom. Não, mas realmente... Não, mas aí quando eu cheguei lá, a Juliana tava assistindo John Piper compungida, né, diante da pregação, a supremacia de Cristo. Pronto, Carol, pode voltar. Bom, então a gente quer agora saber, né? O convite inicial foi pra gente saber mais sobre literatura aí, como que é o gosto. Você falou um pouquinho sobre Dostoiévski, Machado de Assis, alguns outros autores. E a gente quer saber aí o que foi aí que virou a chavinha. Quais foram aqueles livros que você leu e falou, poxa, isso aqui mudou minha vida, minha percepção. Eu tenho medo de falar, porque assim, pode ser um livro que todo mundo fala, assim, alguns livros que todo mundo fala, mas são clássicos, não tem jeito, né? Então, por exemplo, A Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer, esse livro mexeu muito comigo. Cara, Confissões de Santo Agostinho, eu reli, trilhi, quadrili, esse teve um impacto sobre a minha vida e sobre o meu ministério pastoral. Eu falo que uma das grandes ferramentas depois da Bíblia para mim, no cuidado pastoral hoje, é Confissões. É um grande parceiro de ajuda, de trabalho. Claro, Agostinho em geral, né? Mas Confissões... Porque Agostinho é um cara que a mente e o coração estão integrados, ele não desintegra essa relação, sabe? Então, a razão, ela está sendo disciplinada pela iluminação do coração, sabe? Então, eu gosto muito daquela... Como é que é o nome do artista plástico? Eu esqueci o nome dele. Felipe... Sempre esqueço o nome dele. É uma obra de arte de Agostinho que ele desenha. Agostinho com o coração pegando fogo aqui embaixo e a razão iluminada pela verdade, pela veritas. E essa imagem, para mim, é uma suma de Agostinho. Então, Confissões, para mim, é extraordinário. Verdadeira Espiritualidade do Francis Schaeffer é muito forte para mim também. Porque Schaeffer, nesse livro, ele aproxima a justificação pela fé do... Gente, tá uma conversa aqui, se desculpe, mas é porque só um pouquinho. Não, porque hoje é dia de faxina aqui em casa e a moça que tá faxinando aqui, tá conversando com a Juliana. É uma história legal. Aqui, o filhinho da moça que limpa aqui em casa, ele tem 8 anos, tem dificuldade de leitura e escrita, assim, ele não sabe ler e escrever. Aí nós adotamos ele educacionalmente também. Aí a gente, 2 vezes por semana, a gente alfabetiza ele. É uma experiência que a gente tá tendo muito legal aqui em casa. E o João tá adorando também. Tá adorando o convívio com o menino. Bom, assim, só voltando a esse assunto aí, né, dos livros. Vamos lá. E o terceiro, com certeza, eu colocaria aqui o Afeições Religiosas, do Jonathan Edwards, que pra mim é uma máquina de esmagar corações distraídos.
É um negócio muito louco. Corações Distraídos é boa. Cara, eu realmente fiquei várias vezes compungido lendo essa obra. Eu tive vários momentos assim em que eu fiquei realmente compungido. Cara, é porque assim, essas 3 obras que eu citei são obras que elas conseguem, por exemplo, chamar o cristão para uma devoção e uma santificação sem você tratar a santificação como uma coisa legalista, moralista, sabe? Ela te dá razões mais profundas para a obediência cristã. Razões mais profundas para você orar, razões mais profundas para você ser cristão do jeito que você tem que ser. E o quarto, para acabar, eu não falo mais, é o discipulado do Bonhoeffer, claro. É um chamado para um discipulado radical. Eu poderia citar muitas obras da gente, mas essas são as obras que, digamos assim, teve um impacto existencial, assim, sabe? E eu vi que minha oração melhorou, vi que a minha vida de caminhada cristã, de ser marido melhorou, ser pai melhorou, pastor, né? E é um ofício, não é minha identidade. O Francis Schaeffer, principalmente, né? Ele viveu muito isso, né? A gente já leu aquele livro da Edith, O que é uma família. E a minha vida, ela virou do avesso quando eu li aquele livro. E eu falei, gente, eu preciso mudar. Então, eu acho que a família Schaeffer, ela é uma família, assim, que até hoje impacta muitas outras famílias, né? Não só por causa do Labrie, mas por toda a literatura que eles produziram, né? Exatamente. E eu acho, assim, que eles são supra-sumo aí de escritores e é fantástico. Então, assim, basicamente isso. Bom, eu coloquei aqui nessa lista, sem querer querendo, né? Coloquei um presbiteriano, que é o Schaeffer. Coloquei aí um católico, vamos dizer assim, porque não tinha protestantismo, mas vamos dizer assim, ele é uma espécie de padroeiro do protestantismo, que é Agostinho, né? Se a gente pode falar que ele é um padroeiro do protestantismo. É claro, sem Agostinho não teríamos Lutero, né? Evidentemente. Né? Então, assim... E coloquei aí na lista, né, um luterano, o Dietrich Bonhoeffer, né, e o Jonathan Edwards, que é um congregacional calvinista e uma coisa assim. Sabe o que é legal de ver? É que desses 3 livros, se eu não me engano, dos 4 que você colocou, se eu não me engano, a gente já mandou 3. Eu sabia. Então, qual que vocês não mandaram? E a gente ainda não mandou, acho que o Verdadeira Espiritualidade do Schaeffer, e ele já foi mencionado. Eu acho que a gente só não conseguiu ele com a editora na época. Mas assim, isso dá um indício de que você tem que indicar mais coisas que marcaram a vida pra gente. Entendi. Ok. Eita. É tanto livro bom, né? Pode ser não precisa ser literatura cristã, não, tá? A gente manda muito livro não cristão também. Eu sei disso. Claro, ó. Mas você já deve ter também levado na caixa, não sei, Em Busca de Deus do Piper? Louco Amor, Francis Chan? Em Busca de Deus do Piper. Mas o legal de mencionar aqui é porque tem muita gente que ouve o podcast e não assina, ou assinou muito depois da gente ter mandado esses livros. E óbvio que a gente não vai mandar de novo, porque, enfim, tem até que respeitar o pessoal que já tá. Eu posso indicar o meu livro que vai sair pela Thomas Nelson? Com certeza. Aliás, a gente manda sempre 2 livros no kit. E aí, você tem ideia de quando sai, não? Maio. Legal, porque o seu kit provavelmente vai ser pra quem assinar em maio, levar o kit de junho. Eu não posso ainda falar o nome, não posso falar nada do livro. Não, posso falar, assim, um pouquinho do sumário, da proposta do livro, mas eu ainda não posso. Mas porque vai ter uma divulgação intencional aí, né? E literatura não cristã, tem alguma coisa assim que marcou demais a sua vida? Então, como literatura não cristã, rapaz, tanta coisa, né? Cara, eu acho que O Idiota e Crime e Castigo foram 2 livros muito fortes. Cara, o que me impressionou no Dostoiévski é que, cara, você tá lendo a obra dele e as descrições do perfil psicológico dos personagens, cara, gestos, expressões faciais, sensações no corpo, são tão bem feitas que, apesar dele fazer uma descrição física bem superficial dos personagens, ele faz uma descrição física, descreve o traje que as pessoas estão usando, tudo, mas a descrição psicológica dele é tão profunda, que você quase que a descrição psicológica ela se sobrepõe à descrição física e você começa a ver o rosto dos personagens. Isso eu assustei. Eu me lembro que quando eu li O Idiota, na metade da obra eu tomei esse susto. Eu falei assim, cara, como assim eu tô enxergando o rosto de todos os personagens? Eu tô lendo um livro sem figura. Eu não tô vendo um filme. E aí nesse dia eu falei assim, cara, Dostoiévski é um gigante. Eu tomei um susto. E aí eu falei assim, caramba, o que é isso? O que é isso? Né? A descrição interna dele é, assim, muito além da descrição externa, né? Exato, a descrição. Eu vi eu não lembro quem foi que eu assisti falando que as descrições dele, ele consegue
fazer de uma forma febril, assim. Ele consegue descrever a febre de um personagem. Exato. E ele gosta muito de descrever a febre, né? Acho que em todos os livros ele fala da febre. A febre sempre está presente. Tá presente, né? Nas obras do Dostoiévski. Isso assim, são os livros que eu digo assim, que são os livros que me marcaram existencialmente. Porque assim, claro, eu poderia indicar livros, por exemplo, que me marcaram pastoralmente, poderia indicar livros que me marcaram missiologicamente, é porque tem uns campos aí, né? Na educação, então tem vários. Mas assim, o pessoal que me acompanha aí sabe disso, eu gosto muito do James Smith, então... James Smith, eu leio ele desde 2009. Você é aquilo que você ama? Então, mas eu conheci o Smith no livro dele. O primeiro livro que eu li dele foi o Desiring the Kingdom, né, o Desejando o Reino, quando foi lançado em inglês, em 2009. Que legal. E aí eu fui acompanhando a trilogia. Inclusive, eu tenho Na Estrada com Agostinho, né, On the Road with San Agustín, em inglês, né, em português, Na Estrada com Agostinho. Eu tenho ele autografado pelo Smith, né? Que legal. Então, assim, eu sou fã mesmo, assim, de acompanhar, de entender, inclusive, as polêmicas atuais envolvendo ele e tudo. Então, assim, eu tenho acompanhado bem a trajetória teofilosófica do Smith já há bastante tempo. Inclusive, o Cartas a um Jovem Calvinista, que foi publicado em português, que foi a primeira obra dele em português, né? Quando foi publicado aqui, foram 2 amigos meus que puxaram a tradução e eu fiquei encorajando, né? Eu não falei, não vou poder participar da tradução, mas eu fiquei encorajando. Vai. Aí eles foram. E saiu, né, na época. Show. Mas Você é Aquilo que Ama, foi uma obra que eu também comprei. Eu sempre compro as obras do Smith, as boas, assim, sempre comprei elas no pré-lançamento em inglês, você imagina, de tanto que eu sou fã, assim. Porque eu já sei que vai sair uma coisa muito boa. Claro, tem coisas... Cara, e outra coisa que eu falo muito pro pessoal, assim, o pessoal fica esperando do Smith O Smith não é ele é teólogo, mas ele escreve como um filósofo e usa a teologia como cooperação, assim. Então, as obras dele são experimentos também, não são obras que... Você não pode ler essas obras como você lê igual o John Piper, sabe? Assim, são obras experimentais da filosofia dele. E justamente por isso que ela traz muita informação. Cara, eu vou te falar, as indicações bibliográficas do Smith e literárias e de filmes dele é a coisa que você mais ganha lendo o Smith, né? Assim, porque eu já comprei vários livros que foram indicados por ele. Além do livro, você ainda ganha uma listinha, exatamente. Né? Isso que é legal dele, entendeu? Tipo, o pessoal fica assim, querendo canonizar e cancelar o Smith. Ele não tá nem aí, porque, na verdade, ele nem tem essa pretensão, sabe? Assim, não é o estilo dele também, de escrever. Então, ele vai estar sempre aí, cara, independente das posturas que ele pode ter mais pra frente. Eu percebi realmente uma guinada estética no Smith, assim, nos últimos anos, assim, ele saiu... Eu falo que o marco, pra mim, foi quando ele saiu da edição do Comments, lá do Canadá, que era uma revista de teologia pública, pra Image, que é uma revista de arte e estética por cristãos. Eu percebi uma guinada estética, assim, ele foi muito pra... Claro, ele foi pra literatura, foi pras artes e tal. Só que, às vezes, essa guinada, ela vinha alimentada de uma decepção aqui no campo analítico, né, que pode acontecer. Eu acho que é muito problema dele. E aí o pessoal tá estranhando um pouco, assim. E eu também tô até acompanhando. Eu tô brincando assim, o pessoal falando... Mas é a jornada de cada um, né? O pessoal fala, os meus heróis morreram dessa jornada. Eu também tenho, claro. Os meus heróis morreram de overdose, eu brinquei, os meus heróis estão morrendo de overfeeling. Mas... Não, então, boa. Retomando o começo lá, quando você mencionou o seu quase desvio aí por causa do Caio Fábio, eu tenho meio que receio hoje em dia, porque a internet ela tem criado muitas figuras... Com certeza. De cristãos pop, e assim, tô dizendo isso pra você porque eu considero você uma pessoa, figura pop do cristianismo atual, assim, as pessoas, eu tenho medo que as pessoas sigam esses líderes, e como aconteceu lá na igreja, quando Paulo fala, não é Paulo, não é Apolo, não, é Exatamente. Cristo, sabe? Você experimentou na carne o que é seguir uma pessoa, o Caio Fábio, e quando essa pessoa cai, porque ela é humana igual eu e você, sabe? E as pessoas caem junto, e na minha cabeça não faz sentido uma pessoa cair junto da fé, do cristianismo, porque o seu líder caiu, porque se isso aconteceu é porque você está enxergando o líder de um jeito assim, errado. O líder, ele é uma pessoa que vai te ajudar na caminhada de fé, enquanto ele estiver ajudando na sua caminhada de fé. Thiago. A partir dali, ele não precisa ser cancelado. Ele precisa de oração, porque ele é uma pessoa que entregou sua vida a Cristo e está passando suas lutas do mesmo jeito que você. Mas não é porque ele caiu que ruiu as suas bases. Não, a minha base não é o que... Não são essas pessoas. É o que ela disse até aquele momento da vida onde ela estava realmente alinhada com o Senhor. Ô, Thiago, eu não sei, mas eu acho que uma coisa que, assim, que ajuda muito a gente não cair nessas tentações que são inerentes a qualquer ministério, né? Por exemplo, uma coisa que mantém a nossa sobriedade, a gente não enlouquece, que ajuda muito, são amizades.
a gente ter amigos, uma rede de amigos. Uma outra coisa é você ter raízes muito bem firmadas com uma igreja local. Colocar as coisas numa ordem correta, sabe? Por exemplo, assim, minha prioridade é cuidar da minha igreja local, não é ter um ministério brasileiro de itinerante reconhecido. Eu não acho isso saudável, apesar que eu tenho amigos e irmãos que fazem isso. Né? Pode ser que a pessoa aposentou ali do ministério e vai dedicar o resto da vida dele fazendo isso. Eu não vejo nenhum problema em si. Mas assim, mas eu vou te falar, no meu caso, o que me mantém relativamente sóbrio, relativamente, porque eu falo relativamente porque a gente tem os momentos de loucura, mas assim, relativamente sóbrio, por exemplo, ter essa coisa que eu tenho com a família, né? Por exemplo, eu viajei muito, cara, em 2018 eu viajei assim, metade do ano viajando, 150 viagens no ano. Foi o meu recorde. Viajando pra congressos, essas coisas assim. Essas coisas. Cara, trabalho missionário, dava curso de missões, não sei o quê. Cara, olha, me cansou, me esgotei, eu fiquei longe do meu filho, fiquei longe da minha esposa, a minha igreja também não foi bem cuidada nesse período, podia ter sido muito melhor cuidada, e assim, no final eu fiz um balanço, graças ao pessoal da Atos 29, lá eu fiz uma avaliação lá de plantadores, que a avaliação me ajudou demais, porque eles fizeram com a minha esposa também, e eles falaram assim, ó, sua esposa tá cansada. E aí eu falei assim, eu não tinha percebido isso, eu não tava percebendo, ela é muito, nossa, minha mulher é uma mulher maravilhosa, assim, ela sabe assim, ela é crente pra caramba, então ela, assim, ela não queria ser tropeço pro meu ministério, então ela foi e falou assim, não, ela tava sofrendo internamente, eu não tava percebendo. Então eu fui e falei assim, então acabou. Então, cara, assim, eu cortei tipo 99% das viagens, assim, e a pandemia chegou bem na época que eu tava de jejum de viagem. Foi assim, em 2019, eu cortei, assim, quase todas as viagens. E eu falei, ó, só posso fazer coisas à distância, e eram 3, 4 congressos no ano que eu separei, assim, pra ir, que eram de pessoas muito amigas, que eu falei, tem que ir. E era bate e volta, tipo assim, ir e voltar. Mas assim, eu cortei mesmo, e eu comecei a perceber saúde voltando, coisa voltando, um monte de coisa voltando, sabe? Aí eu falei assim, isso aqui é bom mesmo, então não preciso fazer isso, eu não preciso, entendeu? E aí veio a pandemia, foi uma bênção, cara, porque as coisas são tudo online, então assim, eu não preciso ficar longe de casa, sabe? Eu não preciso ficar longe da família, eu consigo servir a Deus assim. Claro, assim, convite para podcast e gravação live o tempo inteiro, né? E assim, infelizmente não consigo atender todos e todo mundo o tempo inteiro, porque realmente eu tenho que ter esse tempo com a família, esse tempo, né? Sim, mas Tá certo. É muito bom você fazer isso. Que a impressão que eu tenho é que tem muitos desses cristãos midiáticos aí, que eles estão correndo atrás da fama. Pois é, isso é uma tentação perigosa. Posso estar errado na minha leitura, mas eu tenho essa impressão assim e me preocupa isso, sabe? Não só por eles, mas pelas pessoas que os seguem, sabe? Tem uma psicologia muito perigosa, sabe? Assim, nesse tipo de coisa, desse jogo. E eu sei porque ela é uma tentação pra mim, uma tentação pra todo mundo que tá aí, que trabalha produzindo coisas pra fora, pra além da igreja, né? Então, assim, mas eu percebo que é um jogo psicológico muito ardiloso, assim, sabe, cara? Muito ardiloso. Assim. Não é muito longe da tentação de Cristo com o diabo oferecendo o mundo, né? É meio perto bem disso, perto, né? Bem perto. É isso aí. É poder, fama, reconhecimento. Isso é um negócio muito perigoso. Muito perigoso. Então, assim, eu costumo dizer assim, eu até confesso pra você que eu li o Simplesmente Crente, né? É outro livro aí pra indicar. Simplesmente Crente, do Michael Horton. De quem Michael Horton. Da Fiel, tá na Fiel que publicou. Simplesmente Crente. Livraço. É um livro, assim, que ele implode com... a gente não percebe como isso é sutil, mas ele implode com esses projetos de salvação por evidência, sabe? A gente foi criado uma cultura que todo mundo tem que se dar bem. Todo mundo tem que ser popular, todo mundo... Cara, ele vai chamar o cristão para ser um cristão comum, anônimo. O livro... tem gente até que fala, pô, será que isso é um convite para mediocridade? Ele até combate a mediocridade no livro. Não tem nada a ver com mediocridade. Tem a ver com simplesmente você entender que você pode ser uma pessoa comum, que tem uma vida comum, ser o pastor de uma igreja local que ninguém sabe quem é. E aí, qual o problema? Qual o problema? Nenhum problema. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema você ser uma pessoa... Ele até conta um caso interessante, né? De jovens, talvez jovem que todo mora no interior. Aí todo jovem do interior quer ir embora pra cidade. E o cara falou assim, não, eu não quero fazer faculdade, quero morar aqui na roça, cuidar das vacas. Qual o problema? O que você tem contra isso? Entendeu? Tipo assim... Sabe, na nossa cultura, assim, nas pessoas... A gente cria uma soteriologia paralela, porque tem a de Jesus e tem uma outra paralela aqui, ó. Que é a do reconhecimento, a popularidade, assim, é até ruim pra gente falar isso, porque a gente trabalhou muito, assim, né, e trabalha com produção pública, e escreve livros, e estudou pra caramba pra algumas coisas, e aí você fala, não, pra você é muito cômodo dizer isso pras pessoas hoje. Não é cômodo nada, porque, sinceramente, hoje eu gostaria muito de viver uma vida no anonimato, mais no anonimato, assim, sabe? Tipo, vivo na minha casa com meus filhos, eu amo estar aqui com meus filhos, sou muito caseiro já,
Eu queria muito essa vida mais tranquila, assim. Queria mesmo, de verdade. A gente conversou também com outro pastor e ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, eu me tornei uma pessoa pública, o meu trabalho, né, meu ministério acabou me levando, mas não era o que eu buscava. Ele até comentou que... Ele até saiu dos holofotes de propósito, né? Foi interessante. Exato. Isso. Ele falou que a igreja que ele frequentava começou a aparecer pessoas por causa dele. E ele tava ali... Quem é esse pastor, gente? Desculpa perguntar. O Thiago Arraes. Thiago Arraes. Okay. E aí ele falou assim, poxa, eu tava ali cultuando a Deus com a minha família na minha igreja e o pessoal tirando foto. E perde o propósito, né? Lá na nossa entende, igreja, né, na Esperança, por exemplo, a gente, graças a Deus, a igreja tem um DNA... muito, muito forte, assim, de não hierarquizar. A gente não é sacerdotalista definitivamente. Então as pessoas as pessoas chamam, mas é muito raro, assim. As pessoas costumam chamar de Igor, Gui, sabe, assim, ninguém é pastor. Uhum. Às vezes fala pastor, mas no dia a dia a gente é tratado como pessoas comuns, sabe? E a gente gosta disso, de estar ali perto, acaba o culto ali, você fica conversando com as pessoas normal, você não sai pelas portas do fundo. E a nossa igreja é uma igreja que está crescendo, uma igreja que cada culto tem lá 400 pessoas. A gente tem 2 cultos, 400. Então, assim, você lida com isso de forma normal, sabe, a gente não evita essa cultura do endeusamento do pastor, cultura da honra, né, pessoal? Tem igrejas, mega igrejas aí que o pastor entra e sai por trás e você tem que estar 1 ano na igreja para ter conseguido falar bom dia para ele, sabe? É tão triste. É o pastor, lembra do conceito pastor, ovelha, pastor cuidando das ovelhas. Eu tinha um amigo, um pastor também, ele falava... Pastor bom tem que cheirar ovelha. É isso. Ele tem que ter cheiro de ovelha porque ele tá no meio das ovelhas. Exatamente. Não faz sentido nenhum esse isolamento. Eu vou indicar um livro pra você nessa linha de... Eu gostei do que você falou, do exemplo que você deu do menino que não queria sair da roça, né? Faz muito tempo que eu li e eu lembrei dele porque me devolveram emprestado essa semana. E eu nem lembrava que eu tinha emprestado. Mas enfim, chama-se Icabod, da mente de Cristo à consciência moderna. Ela é da Ultimato. O autor é Rubem Amorese, brasileiro. Eu já ouvi falar do livro, mas eu nunca li. É muito bom esse livro. É muito bom. Icabod. Ele vai falar muito no livro sobre essa questão, assim, do jovem que, eu quero sair e quero ir pra capital, e do prejuízo que isso causa na vida de um cristão, porque ele fica fascinado por coisas que talvez ele não devesse ficar fascinado, sabe? E ele não faz só isso na questão local, assim, de mudar do interior para uma capital, mas na questão de épocas, onde as pessoas antigamente elas tinham mais tempo para si mesmas, para se concentrar na família, e aí começa a vir a modernidade. Nós usamos o termo pós-modernidade hoje, né? Mas ela vem e meio que arranca o indivíduo das suas raízes e leva para alguma coisa que é meio perigosa. Muito bom esse livro, fica a dica aí. Icabod, da mente de Cristo, a consciência moderna, Rubem Amorese, da Ultimato. Tem um livro muito legal também, da Tish Warren, né? Da Tish Warren, foi republicado agora pela Thomas Nelson, né? Que é a Liturgia do Ordinário. A gente gravou com irmãos com ele, né? A gente também tem um podcast sobre esse livro. Sensacional. Porque inclusive nesse livro do Michael Horton, ele cita artigos da Tish Warren, né? Que ela fala sobre essa experiência que ela teve também. Porque ela era uma mulher assim, que queria ser missionária na África, ela ia direto pra África fazer trabalho lá missionário, e ela queria mudar o mundo e não sei o que, tererê. Aí Deus falou, você vai casar e ter filhos. Aí ela começa a olhar para a vida ordinária dela e ela começa a refletir, né, que ela, tipo assim, cara, o que não faz sentido eu querer, tipo, sei lá, impactar as nações e o meu marido tá aqui, meus filhos, e aí ela começa a fazer um fine tune, assim, sabe, na vida dela, ajustando as coisas. Eu fiquei muito compungido quando eu li esse livro. É de música no Fantástico. De música. Minha palavra foi fácil. Esse livro da Tish Warren me lembrou muito o livro da Edith Schaefer, que a Carol mencionou antes. Aí elas conversam muito. Lembrando que esse livro da Tish Warren, fui eu que fiz o prefácio. Que legal! Olha isso. Eu não tinha me ligado nisso, não. Que legal. Eu tinha esquecido desse detalhe. Bom,
acho que dá pra gente ir caminhando aí pro fim. Tem bastante tempo aqui. Tá bom, pessoal, eu agradeço. Queríamos mais uma vez agradecer o pastor Igor. E o bate-bola, jogo rápido? Lá, Calma. Então tá bom. Vai lá, recomeça, Carol. A gente sempre faz aqui um jogo rápido, a lá Marília Gabriela. Eu vou fazer só umas questões, coisa pouca. Responde, se quiser justificar, pode justificar, senão não tem problema. Tá bom? Então vamos lá. Prefere livro físico ou digital? Eu gosto dos dois. Só que assim, por exemplo, eu só não gosto do livro digital quando não tem página. Só tem posição, porque tem que ter página pra mim. Tem que ter página porque pra citação bibliográfica. Então quando eu vou comprar um livro... Mas tem livro digital com página? Tem, vários livros. Você tem a página que corresponde à página física do livro. Aí é uma bênção. Física. Mas que não é um PDF, não, é isso? livro que você compra da Amazon, né? Mob, né? Ele vem com numeração de página. Tem vários aqui. Só que o que nunca prestei atenção se você clica lá embaixo naquela opçãozinha do Kindle, você clica lá, se aparecer página, é página. O que eu faço? Eu costumo fazer, eu compro uma amostra e olho pra ver se a amostra vem com página. Se ela vem com página, eu compro eletrônico. Eu prefiro comprar eletrônico. Mas se vem, por exemplo, posição, eu não compro. Aí eu compro impresso. Então, assim, na verdade, pra mim, tanto faz. Eu gosto de ler. Eu só preciso ligar o rodapé, o meu tá desligado. Porque eu fico naquela neura de ver quantos % falta. E aí eu começo a ficar... sabe, adolescente lendo livro pra escola? Que fala, falta 10 páginas. Falta 7 páginas. Eu desativo porque me atrapalha na leitura. Porque eu fico nessa neura de vou acabar e esqueço o conteúdo. Mas eu já percebi que a leitura em livro eletrônico, por exemplo, pra mim, eu percebo que o livro ela é mais... Não sei o que acontece, mas ela é mais eficiente do que o livro impresso. Eu leio mais rápido no livro eletrônico. Não sei se é porque eu posso mudar a fonte, sei lá, aumento, né? Não sei. Falando assim, leitura rápida, gosta da leitura dinâmica? Então, eu não acredito em leitura dinâmica do jeito que o pessoal fala aí, não. Assim, eu não acho que isso é uma leitura, no final das contas, sabe? Assim, acho que a pessoa... Eu tenho uma leitura... A minha leitura varia de livro para livro. Então, se eu pego um livro de um tema que eu já li muitas vezes e tal, o cara tá dando uma outra perspectiva, eu li extremamente rápido. Teve um livro que eu gravei pro Bibotalk aí, eu li o livro assim, é um livro de, sei lá, 200 páginas. Eu li ele em 3 horas, cabia o livro. Assim, tipo, mas foi um livro assim, que eu tinha que ler naquele dia pra gravar o podcast, mas era um tema super familiarizado. Agora, se eu pego um livro, caramba, um livro assim, mais teórico, com um tema muito novo e não sei o que, não. Aí é caderninho na mão... técnica de fichamento, aí é outro esquema de leitura. Então acho que varia. Literatura, por exemplo, eu leio assim bem rápido. Literatura é bem rápido, assim, leitura, bem gostoso. Eu leio muito rápido, assim. Nossa, é impressionante como é que porque eu vou apaixonando, ele vou entrando. É outra relação também, não é a mesma coisa de um livro de pesquisa, sabe? Assim, é outra relação. É um livro pra curtir, né? Você não tem que ficar ali neurado de entender academicamente uma informação, não é isso. E tem alguma meta, assim, de leitura no ano, no mês, no semestre? Não gosto de mexer com metas. Vai lendo conforme, vai. Eu não gosto disso. Eu nem, no final do ano, que eu vejo o pessoal botando lista de quantos livros leu, eu fico mal frustrado, porque eu não lembro de quantos que eu li. Sei lá, eu não vou parar pra fazer uma listinha. Eu não curto isso, não. Mas assim, eu nem sei. Eu leio vários livros durante o ano, mas eu não sei exatamente quantos livros ou... Eu acho que isso é tão difícil de mensurar, né, também, porque tem livros que são mais complexos, tem livros que são... Os livros do Smith são livros que não são grossos, mas eles são extremamente densos. E tem livros que são enormes, mas eles são livros tranquilos, assim, né? Então, você... E costuma, assim, abandonar uma leitura quando não gosta? Costumo. Tem livro que é ruim mesmo. Tem livro que é ruim mesmo. Assim, você pega ele e fala, meu Deus, que livro... Tem traduções muito ruins. Isso é uma coisa legal. Por exemplo, livros, quando eu sei que tem livros em inglês e português e tal, eu prefiro ler sempre no original. Sempre no original. Assim, eu não confio em todas as traduções, não, sabe, em português. Aí eu prefiro ler no inglês. E eu gosto de ler inglês, porque em inglês eu leio mais rápido que em português, pra ler. Eu leio mais rápido que em português. Certo. O inglês é uma língua muito dinâmica. Que coisa. O inglês é uma língua muito dinâmica. É verdade. Então, o português tem muitas preposições desnecessárias. É porque é do português, da língua, né? Então, muitos adjetivos. A própria quantidade de texto, pra quem trabalha com tradução sabe bem disso, tem, sei lá, de 20% a 25% mais caracteres no português, um texto traduzido do inglês, né? Então você tem menos texto para ler. Exatamente. Então, assim, eu leio muito mais rápido em inglês do que em português. Então eu prefiro ler sempre no original, assim, porque isso me dá mais dinamicidade. Então, mas é muito engraçado, porque aqui em casa eu tenho um monte de livro, tem inglês e português. Porque assim, eu leio em inglês, aí daqui a pouco eu lanço em português, os editores me mandam de presente, aí eu fico lá. Os livros do Smith, por exemplo, estão todos bilíngues aqui, eu tô olhando pra eles aqui, um do lado do outro, em português e inglês. Acaba rolando. E é bom porque quando você vai citar num livro, alguma coisa, você cita a versão em português, né? Então você já tem
É ruim que você acaba tendo que ter 2 de cada, assim, é bem chato. Por exemplo, a dogmática do Bavin. Eu tenho ela em inglês, que é aquele calhamaço de 4 volumes, né? Tem em inglês e tem em português. Sabe as coisas assim? Dá embora, dá de presente. Pois é. Não, mas eu tenho que ter em português para citação, né? Quando eu vou escrever um livro, eu tenho que citar em português, aí tem que ter. Mas assim, já teve livros, traduções ruins, assim, sabe? Por exemplo, a Morte da Razão do Francis Schaeffer, por exemplo. Eu não gosto da tradução em português, acho muito ruim. Desculpa aí quem traduziu. Da BU, né? Nossa, muito ruimzinho. E aí eu tive que ler em português e em inglês. Então, assim, isso acontece. Mas tem outros livros também que você vai ler, por exemplo, são muito previsíveis, são coisas que você já sabe. Aí você deixa mesmo na metade, assim, a leitura, né? Então é meio chato, isso acontece. Mas eu tenho um costume de ler vários livros ao mesmo tempo. Tá vendo gente que tem esse hábito, né? E aí quando, sei lá, passa 6 meses, eu li vários de uma vez, assim. E eu não tenho problema de retomar. Era isso que eu ia perguntar agora. Então, é isso aí. Eu não tenho problema de retomar a leitura. É engraçado, às vezes tem livros que eu vou retomar a leitura, tipo 1 ano depois. Já aconteceu. E assim, tranquilo, vambora, vida que segue. Volta meia página e vai. Exatamente. Assim, e não tem problema com aquilo. É engraçado, você vai lendo, você lembra, lembrei agora que ele falava e tal. É engraçado, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, não, mas no meu caso, pra mim é tranquilo, não tem um problema. Não. Eu queria saber, assim, o que você acha sobre essa questão de curadoria? Hoje a gente vê que isso tá, assim, bem no hype, né? Curadoria tem de tudo, né? A gente viu até de carnes. Existe curadoria de carnes. Ué, deve ser interessante isso aí. Assim, deve ser interessante, né? E qual, assim, sua opinião, visão, ou, Carol, nunca parei pra pensar, mas, assim, a importância da curadoria pra uma pessoa? Então, se a pessoa faz isso com seriedade, né? Faz isso e... Claro, que tem muita gente que é aventureiro também, né, gente? Vendo isso uma oportunidade de negócio somente. Tudo. Não, eu até não acho que é um problema a pessoa fazer isso de uma forma sustentável financeiramente, né? Claro, é um trabalho. Só que eu acho que tem que ter qualidade, assim, tem que ser uma pessoa que tem... Cara, e outra coisa, literatura é um universo, gente, é um mundo. Curadoria de quê? Literatura brasileira, filosofia, arte, sei lá, livros sobre arquitetura. Então, tipo assim, agora a pessoa saber fazer curadoria de todo tipo de obra eu acho meio complicado. Pode ser uma pessoa muito excepcional, assim, fora da curva. Mas assim, sei lá, de repente uma pessoa que você sabe, que realmente você percebe, ela tem familiaridade com determinado segmento literário, ela tem um contato com aquilo, não somente em língua portuguesa, mas tem em outros idiomas também, tudo. Por exemplo, essa coisa de línguas é uma coisa engraçada, né? Por exemplo, eu consigo ler livros em italiano, consigo ler livros em francês, mas eu não conheço francês e italiano. Você me fala em francês, eu não sei falar, mas eu consigo ler por quê? Por causa da base do grego, né? E por causa do inglês, então eu consigo ler o francês. O italiano porque é uma língua românica, né? Então a gente que tem o português e o espanhol, você consegue ler. Então, tipo assim, a pessoa que gosta de um campo literário vai sempre ler livros no original daquele campo, né? E que ele conhece aquele idioma, ele vai ler. Então isso é uma boa referência também, assim, sabe? De curadoria, assim, de um curador, um bom curador. Que legal. Eu não sei, mas eu acho que uma coisa que eu queria fazer era arrumar um curador de café, assim. Eu acho que café é um negócio tão gostoso. Ah, mas tem isso aí, viu? Deve tem ter, bastante. não deve? Deve ter. Tem clubes de assinatura de café Hoje em dia aí. tem de tudo. Manda a gente tá namorando um aqui pra... Cada mês manda de uma região do Brasil, sabe? Então, eu curto muito café. Assim, a minha sogra é do sul de Minas. E ela... Aí em Minas tem uns bons, Tem demais, né? Demais. Aqui é sensacional. As arábicas aqui são muito impressionantes. E aí, do sul de Minas, eu pego os sacos de café in natura, lá da fazenda do parente da minha esposa aqui. É tio dela. Aí eu trago o café in natura, eu faço a torrefação na pipoqueira. Aí eu boto lá... deixa eu ver se eu tô na torra média aqui, se tá uniforme. Aí depois eu vou fazer eu faço minhas moagens, aí faço na hora, né? Moagem na hora. E aí gosto na prensa, aquelas coiseiras de café que o pessoal gosta, temperatura. Mas tem gente... Coisa que só dá pra fazer se você tá com tempo em casa, né? Que é o que você falou que tava precisando retomar. Exatamente. Não, à tarde, assim, eu sempre faço esse cafezinho meu à tarde, assim, 4 da tarde, a Juliana sempre pede. Vai, faz um cafezinho. Depois da aula dos meninos ali, no intervalo da aula dos meninos, eu faço um cafezinho desse, assim, na prensa francesa. É gostoso demais, café é uma bênção de Deus. E aqui em Minas é muito privilegiado, né? A gente tem muito café bom, barato, né? Então é bem legal. Mas meu sonho mesmo era ter uma plantação de café aqui atrás. Aí seria um nível bem raiz, que né? legal. Quem sabe, né? Mas acho que não vai produzir o suficiente, não. E o solo aqui de Lagoa Santa não é bom pra café. Bom pra café é sul de Minas mesmo e as montanhas. Aqui é muito cerradão, né? Não sei se é bom pra café, não. Cara, que conversa gostosa que a gente teve, cara. Muito eu bom. que agradeço, o tempo voou, assim, ó, deu quase, de bruto aqui, deu quase 2 horas. Nossa. Eu ia brincar no começo que a Carol falou, 3 horas, 3 horinhas e tal, e eu ia brincar. Hoje em dia tem uns podcasts aí no
na internet, que o cara fica 3, 4 horas, mas a gente ia de 3, 4 horas fácil aqui. Eu peço desculpa, porque às vezes eu falo muito, mas é porque eu acho que o isolamento social tá me deixando meio verborrágico. Assim, Não, mas muito bom. A gente agradece demais você, viu, Igor? Espero que você conheça os podcasts nossos. Já vi que tem vários aí que provavelmente vai interessar pra você. Vocês estão lá no Spotify, né? Tamo sim. Procura por Ictus Podcast. Tá bom. Aliás, eu vou fazer o fechamento aqui, você aproveita junto. A gente tá agora em 2021 com programas de segunda, quarta e sexta. A gente tem o nosso diário de leitura, né, que a gente explicou ao longo da conversa aqui com o Igor. Ele vai ao ar de segunda, quarta e sexta. A gente tá lendo agora Os Irmãos Karamazov. Então ainda é tempo de você pegar e começar a ler junto com a gente. A gente tá com um projeto lindo, novo, que a gente lança de segunda-feira, chamado Leitura Bíblica Comentada. Em trio, a gente tem gravado um capítulo da Bíblia por dia. Então a gente faz a leitura e conversa sobre essa leitura. Então segue com a gente, ajuda a gente a divulgar bastante, porque é um projeto assim, que tem potencial para mudar a vida de muita gente aí no Brasil. Então Leitura Bíblica Comentada, esse está num feed separado, tá bom, galera? Para não ficar misturando com a parte literária toda do Ictus Podcast, a gente decidiu colocar num feed à parte. Então quando você for buscar por ele, busca por Leitura Bíblica Comentada, você vai encontrar a gente lá toda segunda-feira. E às sextas-feiras saem os episódios clássicos do Ictus Podcast, né? Inclusive esse aqui, Conversa de Peixe Grande, a gente tem História de Pescador, tem Café com Prosa, tem o No Barquinho todo fim de mês. Sempre esses mais clássicos saem às 5 horas da tarde na sexta-feira. E como que você faz para ouvir um podcast, né? Talvez esse áudio caiu para você e você tá meio... você tem duas formas. Você pode acessar o nosso site, ictus.com.br, lembrando que Ictus é ICHTHUS. A parte boa de acessar o site é porque a organização dos episódios e dos programas está muito melhor lá no site, né? Você consegue escolher melhor o que você quer ouvir. Mas se você já é rato de podcasts aí, você pode acessar o seu aplicativo de áudio favorito aí e procurar por Ictus Podcast e também por Leitura Bíblica Comentada. E aí você vai encontrar o feed dos dois. Nossas redes sociais você já conhece, @Clube Ictus, Instagram, Twitter e Facebook. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan no Instagram e Twitter, a Carol no Twitter, @somentecarol. Se você quiser usar a hashtag, em vez de marcar a gente, pode marcar como hashtag #IctusPodcast, a gente está de olho também em todas as redes. E uma coisa muito importante, que as pessoas normalmente passam batidas, mas pra gente realmente é muito importante, tá? A gente faz isso tudo de graça, um conteúdo de graça aí pra vocês, mas óbvio que não sai de graça pra produzir isso tudo. Então a gente precisa, sim, do máximo de ajuda de pessoas entusiasmadas com o nosso ministério aqui. Então tem 3 formas que você pode fazer para ajudar a gente financeiramente. A primeira é em todas as suas compras na Amazon, partir do nosso link. Isso não só de livros, tá? Mas de qualquer coisa, celular, eletrodoméstico, o que você for comprar. Acessa lá ictus.com.br/Amazon e aí segue as suas compras normalmente. Uma parte da sua compra vai vir de comissão pra gente, você não vai pagar nada mais por isso. A segunda é você fazer parte da nossa rede de mantenedores. Lá no site também tem tudo explicadinho, na descrição desse programa tem tudo explicadinho embaixo. A gente tem planos lá no PicPay a partir de R$2 por mês. Você tem a opção de fazer um Pix, uma doação avulsa também, fiquem à vontade, a gente vai agradecer demais. E a terceira é o que a gente mais gostaria que você participasse, né? É você se tornando um associado do Clube Ictus. A gente já mencionou, temos o Plano Peixe Grande, que é o livro que vai ser indicado esse mês pelo Igor Miguel aqui. E temos planos infantis, dos 0 anos em diante. A gente tem vários outros planos que a gente já mencionou. Então conheça lá, tá tudo em ictus.com.br/clube. Então são as 3 principais formas de você ajudar a gente. E acho que é isso, falei demais. A conversa parece que passou 15 minutos, né? Mas... espero que do seu lado aí, como ouvinte, também tenha passado bastante. O Igor, muito obrigado. Se você quiser deixar seus contatos aí pro pessoal te seguir, quem não te conhece, de repente vai que existe alguém que ainda não ouviu falar de você, né? Não, mas tem muita gente. Aí. A gente tem o Teologia Artesanal, que é o nosso canal no YouTube. Ultimamente a gente tem falado muito de educação lá, então quem tem interesse no tema vale a pena dar uma passada. Também no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Esperança, os nossos sermões dominicais estão lá, meu, do Guilherme, da equipe pastoral da igreja, né? A gente está fazendo uma série muito legal, chama Nossa Fé. É uma série sobre alguns símbolos confessionais da igreja cristã. Então a gente está trabalhando Pai Nosso,
trecho por trecho, numa série dominical. Recomendo também, né, a gente, se quiser acompanhar a gente nas redes, né, o Twitter, eu sou muito twitteiro, tá, gente? Então não reparem, no Twitter é meio complexo, mas Igor Pensar no Twitter, Igor Pensar no Facebook e Igor Pensar no Instagram também, então segue por lá. E a gente tem alguns cursos também na área de educação, a gente tá rodando um curso agora de educação cognitiva, vai sair um curso na ABC2, a 5ª edição do curso Pedagogia Cristã, Teoria e Prática, que também vai ser um livro pela Thomas, mais pro ano que vem, início do ano que vem, mas a gente tá em processo de escrita agora, né, e enfim, é isso. É só acompanhar por aí. Eu só quero agradecer mais uma vez, dizer que foi um prazer conversar com mais um Peixe Grande. Que isso, Carol, foi muito bom. Foi um prazer. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência, paciência. E a gente volta semana que vem com mais um episódio do Ictus Podcast. Tchau, tchau, galera.